Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um OneCast. Meu nome é Osanan Cruz. Eu e Pastorzão, nós estamos aqui, Pastor Marcos. A gente tem o hábito de chamar de Pastorzão. Nós estamos aqui toda semana, todas as quintas, às 9 da noite, aqui no YouTube e no Instagram. E é sempre bom estar aqui trazendo a palavra de Deus, né, Pastorzão? É isso aí. Estamos muito felizes, mais uma oportunidade, né? De gravar mais um episódio, que é episódio 9, né? Semana passada tivemos aí Pastor Luiz, Pastora Francine, foi uma benção. Contaram o testemunho deles, assim, muito edificante. Se você não viu, vai lá ainda, né? Corre, tá lá na plataforma, gente. É uma bênção. E sempre lembrando, pessoal, se inscreva, né? Deixa o like aí, divulgue, gente, porque é bom que a plataforma entende que o assunto é relevante, né? E manda para mais pessoas e nos ajuda a divulgar, porque o interesse nosso, a gente sempre fala, né? Que é divulgar a palavra de Deus, contar aqui os testemunhos para que edifique mais vidas e que vá longe, né? Lugares onde nós não podemos ir. Então é por isso que nós usamos essa plataforma, essa tecnologia. E tem sido uma benção, assim, os feedbacks que a gente recebe, né? Quantas pessoas, assim, que tem mantido ali uma assistência constante ali, tá sendo uma benção. E por isso que a gente pretende manter e firme com isso aí cada vez mais. E, por favor, gente, é simples, é só um like, é um toque no botão. Isso aí vai fazer muita diferença na vida de outras pessoas. Como o Pastorzão acabou de falar, o YouTube vai entender que é relevante o assunto, que é pertinente e vai passar para mais pessoas, vai indicar para mais pessoas. Então é importante que você compartilhe, que você dê o like, para que nós possamos levar a palavra ainda mais. Correto, Pastorzão? É isso aí. E hoje, muito feliz também pela uma visita aqui ilustre, a nossa amiga, irmã em Cristo, Lucy. A Lucy, irmãos, é uma brasileira que, amiga de todos nós, mas casada, como eu disse, né? Tava brincando aqui antes, com um americano mais gente boa dos Estados Unidos. Até hoje eu não conheci um americano tão simpático como o Tony, né? Todo mundo fala, todo mundo gosta dele, abraça todo mundo, onde ele vai. Nem parece sempre que americano tem aquela coisa formal, ele se bobear te dá a mão assim e tal, mas ele é aquele... Não, o Tony Ele gosta do toque. Ele é diferenciado, ele é diferenciado, muito, muito simpático. Mas a Lucy também. A Lucy, a gente, assim, tem um amigo em comum, a Carol e o Marcel, né? Uns amigos em comum. E através deles a gente foi tornando amigo de todos nós, aí nas reuniões, na igreja. Ela é membro de uma igreja americana. Até depois ela vai contar um pouco a experiência também. Mas tá sempre conosco ali também. Então, a Lucy tem uma história, um testemunho muito legal. A gente tem falado muito sobre esse assunto de que você é um missionário ou um imigrante, né? E o testemunho dela é muito legal nesse sentido. Eu creio que vai edificar a vida de algumas pessoas. Então, eu gostaria de apresentar aqui a Lucy. Lucy, muito obrigado por ter vindo. Seja bem-vinda, fica à vontade para contar um pouco aí da sua história pra gente. Obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. Um pouco... né, envergonhada, meu primeiro podcast. De vários. Quem sabe? Quando pessoas vierem aqui, vai vir mais pessoas, vai querer levar a luz lá no podcast, com certeza. É bom que aí a comunidade vai estar crescendo, né? Com certeza. Mas obrigado pelo convite. É isso aí. A Lucy, gente, ela é casada, como eu disse, com um americano, né? Mas você é lá da Bahia, né, Lucy? Qual cidade que é lá na Bahia? Eu nasci em uma cidade pequena, chamada Ipirá, no interior da Bahia, semiárido. Os geógrafos aí depois me corrigem. Pesquisa o que é semiárido. Mas, na verdade, eu nasci na roça. Parto de parteira? Não. Dois irmãos meus foram. Eu fui pra cidade. E aí, eu nasci... Mas quando eu falo nasci na roça, porque eu me criei na roça. A cidade era só pra ir lá, né? Nos médicos, tipo, 1h30 de viagem. Até a cidade, né? Porque estrada de chão, esburacada e tudo. Então, tipo assim, é o tempo que leva pra chegar. Mas eu nasci na roça, meu pai tinha uma fazendinha e eu cresci ali. Dando comida pro gado. Que legal. E pras galinhas. Que legal. Foi Sente saudade, Lúcia, de lá? É diferente, né? A vida na roça é bem diferente. Eu também me identifico um pouco. Hoje eu entendo a pureza. Quando a gente quando eu fui crescendo e tudo, que eu morava lá, a gente quer outros ares. Mas hoje eu valorizo a qualidade de vida de você ter um cantinho desse, assim. Eu não moraria mais lá. Isso é fato, assim, minha família sabe. Eu não conseguiria morar lá. Mas, tipo assim, mas o fato de ir lá
E o fato de você ter um cantinho, assim, renova as energias. É o que eu falo pra minha esposa, que eu falo pra ela, vamos pra Rocinha. Ela fala, você tá doido, você vai Se sozinho. eu pudesse hoje, eu falo com o Tony, eu teria um arazinho, né? Pra ter pelo menos um cavalo ali. Que legal. É bom. Legal. Eu já vou mandar uma primeira pergunta também. Assim, a gente, como a gente conhece, né? A gente sabe que você morou em São Paulo antes de vir para cá. Sim. Mas o que te motivou a vir para os Estados Unidos? Então, quando eu saí da Bahia, eu saí com 19 anos. Eu fui para São Paulo, foi minha primeira viagem de avião, aquela história toda. A maioria vai de... Eu ganhei a passagem. De verdade, eu ganhei a passagem. Eu não tinha dinheiro para comprar. Meus pais não tinham. E me deram a passagem. E aí eu fui, e eu já tinha uma irmã que morava lá. Minha irmã mais velha já morava lá. E eu fui morar com ela. E, tipo assim, São Paulo foi uma experiência incrível na minha vida. Foi fácil? Não foi. Mas foi uma experiência, assim, muito incrível na minha vida. Eu aprendi muito, tive oportunidades, e aprendi a me virar sozinha, né? Foi ali que eu aprendi, imagina, você com 19 anos, sai da casa dos seus pais. Eu nunca esqueço do meu pai chorando. Ele não conseguiu colocar minha malinha no ônibus, de tão emocionado que ele estava. Eu sou a filha caçula, né, da família, então eu acho que, não sei se por isso, mas eu tenho essa imagem nos meus olhos, do meu pai chorando. E eu fui para São Paulo e lá eu aprendi muito, assim, questão de vida. Na cidade grande exige muito de você. É você e Deus, assim, sabe? Mas foi muito bom, São Paulo. E aí, depois de alguns anos, eu retornei para Bahia, sem querer. Mas eu fui porque foi onde meu pai faleceu. E aí, ele faleceu em 2014. E aí eu fui pra Bahia para ficar com minha mãe. Eu fiquei lá um ano, mais ou menos 1 ano e 8 meses. E aí voltei pra São Paulo, porque eu não conseguia me acostumar na Bahia. Não se adaptou mais? Não. E aí... Desculpa, isso depois de quanto tempo vivendo em São Paulo? Eu fui pra São Paulo em 2019. 2009. 2009. Oh, 2009. Então 5 anos quase. Aí 5 anos, depois de 5 anos meu pai faleceu. E aí foi 2014 que ele faleceu. 1º de abril de 2014. E aí eu e minhas irmãs, todas fomos pro funeral e tal. Passei lá 10 dias. Depois voltei pra São Paulo pra pegar minhas coisas, fechar a faculdade e ir pra Bahia pra ficar com minha mãe. Faculdade o que você fazia? Direito. Direito. E se eu posso falar aqui, quando eu recebi a ligação da morte do meu pai, era mais ou menos 7h30, 7h40 da manhã, eu estava chegando na faculdade para estudar e eu recebi a notícia que ele faleceu e era meu primeiro dia de trabalho. Eu ia para a faculdade de manhã e à tarde eu ia iniciar um emprego novo em São Paulo, um emprego esse que eu nunca retornei. Você nunca nem começou? Que eu nunca nem conseguiu ir depois? Não. E você acabou voltando, né, para Bahia depois? Foi. Mas aí, você estava comentando aqui anteriormente, Lucy, sobre a sua conversão, assim, ela foi, quando você assim encontrou com Jesus mesmo, se converteu, foi em São Paulo ou foi na Bahia? Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Eu nasci de família católica. Ok. A gente cresceu, meu pai levando a gente pra missa. E meu pai era um homem de muita fé. Então, a gente cresceu ouvindo que Jesus, eu nunca esqueço disso, que Jesus era um velhinho. E quando eu era pequena, eu lembro que eu tinha muita vontade de ver ele. Muito, assim. Toda pessoa, às vezes, se eu via um velhinho passar, eu pensava que era Jesus. Porque meu pai ensinava a gente. Meu pai não sabia ler, meu pai não sabia escrever. Mas meu pai tinha muita fé, independente da religião. E meu pai provou da fé dele em um certo período de tempo, né? E aí, porque a gente teve um testemunho na minha família e tal... Mas eu sentia falta de algo mais. Eu fui crescendo, eu ajudava muito na igreja católica, Nossa, eu era muito envolvida na igreja católica. Era muito legal, mas chegou um tempo da minha vida que eu sentia que eu tinha um vazio dentro de mim, que nada nesse mundo preenchia. Nada preenchia. Nem a cidade grande de São Paulo, nem amigos, nem namorado, nada. Nada que viesse pra minha vida preenchia aquilo.
E aí, um dia, nessa época eu morava em São Paulo, em Taboão da Serra. Tinha uma igreja, uma Assembleia de Deus, descendo uma ladeira lá. E aí eu lembro que fui andando. Cadeira em Taboão. Você conhece? Eu conheço. Tem parente lá. Sim, e aí tinha essa Assembleia de Deus, eu lembro, foi uma bênção na minha vida. Assembleia de Deus, Ministério Ferreira, pastor Carlos Wagner, né? Que, tipo assim, é um homem de Deus. Eu aprendi muito lá. E foi daí que eu comecei a ter o meu relacionamento com Deus. No primeiro dia que fui pra igreja, aceitei Jesus, porque eu tava tão ansiosa que eu lembro o pastor, ele não era bom pra cantar, tadinho. Já entregou, já. Ele não era bom pra cantar, mas ele cantou aquele hino da harpa, que eu nunca esqueço. Eu sou péssima pra cantar também, não posso falar dos outros, mas solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos. Pra mim, a harpa cristã, os hinos da harpa cristã tem um lugar especial na minha vida. São muito bonitos, né? Profundo. E eu ansiava, eu tremia, meu coração, eu chorava, assim, descompensadamente, esperando a hora dele dizer, né, anunciar se alguém quiser se converter ou aceitar Jesus, que ia até a frente. Nossa, eu acho que eu corri. E aí eu lembro que nesse dia, eu lembro exatamente da roupa que eu tava, tudo. Eu tava com a calça jeans, uma camisa branca e minha sapatilha tava furada. E aí eu lembro que, tipo assim, quando a gente se ajoelha, a gente mostra o calcanhar, né? E aí eu tava eu nunca esqueço, assim, é muito nítido esse dia. Eu tava com a sapatilha furada, mas pra mim nada importava naquele dia, sabe? E a partir dali eu tive muitas experiências com Deus, assim. O primeiro amor, né? Que infelizmente a gente não deveria nunca deixar morrer, mas chega uma hora que ele meio que vai embora da vida da gente, né? Esse primeiro amor. Né? Sim. Com o passar do tempo, né? Sim. Infelizmente mesmo. Infelizmente, mas foi mais ou menos assim. Se é que eu respondi sua pergunta. Sim, não, é muito legal, né? E isso foi em que ano, mais ou menos? Você estava em São Paulo? Eu fui para São Paulo em 2009 e isso foi 2010, 2010 okay. Foi que eu aceitei Jesus, eu me batizei em 2011. Logo um ano depois você voltou para São Paulo, você já aceitou Jesus, foi para a igreja? Foi. Que bênção. Foi logo mais. E aí você volta para Bahia já evangélica e tal, ali procurou uma igreja na Bahia também? Procurei, só que eu fui pra casa da minha mãe morava mora, né, na vila, no povoado, né? Uhum. Não tem igreja. A única igreja lá é a católica de, sei lá, quantos anos? 100 anos? Não sei. Aí, um lugar pra gente ajudar lá os católicos lá, fazer uma missão. Eu acho que hoje em dia existe uma igrejinha lá, mas... A Onway não olha pra Mas aí, como eu não me acostumava lá na vila mais, a gente foi pra cidade. E na cidade eu frequentei uma Assembleia de Deus lá, tudo. Mas foi um momento, assim, muito perturbado, assim, na minha vida. Eu acho que eu tava com muitas emoções, né? Eu tava com a perda do meu pai, que foi uma coisa muito repentina, meu pai era novo. E também a coisa de mudar, de fazer uma coisa que eu não queria. Largar a faculdade, trabalho. Então, eu tive muitas, assim, eu vou dizer que foi um momento, assim, de muita perturbação mesmo, assim, sabe? Tipo, você se perguntar o porquê. E outra coisa, eu questionei muito a Deus. Eu questionei por que meu pai, né? Eu questionei muito, assim. E eu sei que eu não deveria... Hoje, né, eu entendo, né, que era o momento dele partir e tudo, mas eu questionei muito a Deus. Por quê? E antes do meu pai falecer, na verdade, eu, na igreja... se é que eu posso contar isso aqui rapidinho pra vocês entenderem. Sim. Fica à vontade. Meu pai faleceu em abril de 2014. E eu lembro que mais ou menos em janeiro, no culto de Santa Ceia em São Paulo, eu amava os cultos de Santa Ceia, geralmente eram os sábados. E um pastor, um membro, não era o nosso pastor líder, era um membro da igreja, ele pregou e ele falou assim, ele profetizou ali na igreja. Geralmente, culto de Santa Ceia, nessa época, ia só membros, assim, né? Não ia... Eram sábados, não ia muito, assim, pessoas visitantes. Eram membros. Uhum. E aí, ele falou, assim, que Deus estava mostrando, que Deus estava recolhendo um ente querido de alguém ali. Na hora, imagina a igreja com um monte de gente. Não era uma igreja, assim, grande, mas era uma igreja com um número razoável de pessoas. E aí, na hora, eu senti todo o meu cabelo, né,
couro cabeludo, assim, parece que meu cabelo subiu. Sabe, assim, quando... Sabe, eu vou fazer um gato quando ele fica assustado, o cabelo no espanta. Essa foi a sensação que eu tinha, que parece que meu cabelo, ele se levantou da minha cabeça. E eu senti arrepio em todo o meu corpo. Não, cheguei em casa, depois, né, do Santa Ceia, eu liguei para um amigo, que ele era... acredito que ele ainda, não falo com ele, mas ele é cristão na época. E aí eu falei assim, aconteceu isso. E eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? O pastor falou isso. E eu senti essa coisa muito estranha. E aí ele falou assim, fica em paz. Eu fiquei. Aí eu também passou. E aí quando eu recebi a notícia da morte do meu pai, quando eu tava chegando na faculdade, me veio a memória. Eu acho que o Espírito Santo deve ter testificado sobre a palavra do pastor na igreja, sobre que Deus estava recolhendo um ente querido de alguém ali. Nessa época eu estava bem, assim, eu era fervente, eu falo, em oração. Então eu estava, né, assim, forte para entender aquilo ali. Só que depois que o tempo passou, foi onde eu comecei a me questionar, né? Por que meu pai? Meu pai não estava doente. Meu pai acordou de manhã. Foi pro banheiro, morreu. Entende? Tipo assim, foi tomar o banho dele. E minha mãe, as pessoas mais velhas, né? Meu pai era assim, ele ia pro banheiro tomar banho, minha mãe levava a toalha pra ele. Não sei porque ele não levava a toalha dele. Ele ia fazer 63. 63. E aí minha mãe deixava a toalha pra ele lá no banheiro. E nisso, minha mãe estranhou, porque ele não chamou minha mãe ou alguma coisa assim pra levar a toalha. E minha mãe levantou e foi. E quando chegou, ele tava encolhidinho. E aí chamou o carro pra levar pra cidade, só que aí ele já tava, né? Pra minha mãe, ele tava vivo, mas pras outras pessoas que pegou ele, já sabia que ele não tava mais vivo. E aí eu me questionei por um bom tempo. Por quê? Né? Por que meu pai? Meu pai era a pessoa mais... Como é que eu posso falar? Meu pai era a pessoa mais... Ativa? Ativo demais, demais. Nossa, magrinho. Aquela pessoa nunca fumou, nunca bebeu na vida, sabe? Nada dessas coisas, assim. Você muito disse que ativo. ele era cheio de fé também, né? Cheio de fé. E uma pessoa, assim, ele foi maravilhoso pra família. Sabe? Hoje, assim, você fala, quem é o exemplo de homem, assim, que você tem hoje na sua vida? Meu marido hoje é meu exemplo, assim, né, de homem na minha vida, mas o meu pai ainda foi muito mais, assim. Testemunho, assim, pra você, né? Pra nossa família, vida. assim. O pai, o esposo, sabe? E fé. A fé que meu pai tinha. Porque teve um evento na nossa vida que minha mãe, quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe teve uma depressão. Eu vou tentar resumir o mais rápido possível. E minha mãe ficou doente, eu tinha 7. Quando minha mãe ficou curada, eu já tinha 11 anos. Nós foram 4 anos. Foram 4 anos, assim, um processo depressivo que a gente não sabia se era depressão, porque antigamente a gente não sabia muito dessa coisa, assim, de diagnóstico, ainda mais cidade pequena, mas era tipo assim, meio que uns surtos de loucura, assim, que ela tinha. E era muito contra o meu pai. Meu pai, ele aguentou essa vida por 4 anos. E meu pai dizia que ele confiava, ele era devoto de Bom Jesus da Lapa. Não sei se vocês já ouviram falar Bom Jesus da Lapa. Gente, Jesus, né? Que usava a igreja, enfim. Mas ele falava que ele tinha fé. Ele falava assim, ele levantava o chapéuzinho dele, porque eu achava tão lindo que até a forma assim que ele, de respeito, né? Ele levantava o chapéu pra falar de Jesus. Ele levantava o chapéuzinho dele e falava, eu tenho fé em Bom Jesus, que a mãe de vocês vai ser curada. E a gente ficou ouvindo isso o tempo todo. Ele falava para as pessoas, inclusive gente da família da minha própria mãe falava, não, aí não tem jeito não. E ele falava. E minha mãe ficou. E eu sei que foi por fé. Porque não foi por médico. Minha mãe não curou porque médico deu remédio. Minha mãe simplesmente curou. Então, tipo assim, a fé do meu pai foi, assim, algo, assim, para mim que eu levo, assim, sabe? E ela tinha uma rotina religiosa? Minha mãe? Ela frequentava a igreja? A gente ia pra igreja católica. Todo domingo ali, aquela rotina de ir pra igreja? Tipo, ia pra igreja nos finais de semana, a gente ajudava e as missas eram uma vez no mês só. Porque como era um povoado, era longe da cidade, o padre só ia uma vez no mês. Então, então era assim. Mas meu pai nunca soube o que é ler uma Bíblia, entende? E ele tinha fé, ele simplesmente tinha fé. Ele tinha uma fé assim
sabe? E aí hoje eu entendo que ele tá descansando. A fé que move montanhas, né? No bom Jesus. No bom Jesus, né? Jesus Cristo. É muito legal, porque quando você falou que você estava buscando muito, assim, relacionando ali com o Espírito Santo, né? Uhum. E aí teve essa palavra do pastor e você sentiu ali o Espírito Santo te tocando de alguma maneira. Sim. E a palavra, se você for olhar, é muito boa. Porque é difícil a gente falar isso agora, né? Porque na hora a gente não entende mesmo. Para qualquer um é uma tragédia perder um ente querido. Mas se você for olhar, a palavra é muito boa, que fala que Jesus está recolhendo para ele, né? Sim. Então, o conforto que fica pro nosso coração é isso. Isso do conforto, porque depois eu não entendi quando eu questionei Deus, por que isso? Mas depois eu entendi, gente, ele tá com Jesus, sabe? Ele tá com Deus. Então, tipo assim... Inclusive, o Espírito Santo te avisou, né? Na igreja, né? Através da vida do pastor, sim, né? Glória e quando eu soube da notícia da morte dele, o telefonema de manhã, testificou. Porque eu lembrei da palavra do pastor. Então, tipo assim, testificou aquilo, né? Então, eu sei que ele tá com o pai. Sei que ele tá descansando. Era o momento dele descansar. Porque ele tava cansado. Ele trabalhou muito nessa vida. Nossa. A gente fala muito, até na igreja, a gente fala às vezes, né? Pregações e tal, que nenhum de nós estamos preparados para a morte, né? O ser humano não foi feito para estar preparado para a morte, né? Vamos dizer assim. Não foi feito para morrer, né? Se a gente for olhar o original lá, Adão e Eva, era para estar eternamente com o Senhor. Então a gente nunca pensa nisso, né? Só que eu falo muito que Deus, a morte para ele é o começo. Não é para a gente ver de outra maneira, né? Mas para Deus é uma outra etapa, é dizendo assim, volta para casa, né? Servo bom e fiel. Vem estar comigo e tal. Ele prepara um lugar na sua mesa para nós, assim diz a Bíblia, né? Então, quando nós que servimos ao Senhor, somos cheios de fé verdadeiramente, com o bom Jesus, né? Caminhamos com Jesus, é só uma etapa que muda, né? Para ir para a casa do Pai, para estar junto com Ele. Então é confortante para nós, por causa disso, viver baseado nessa fé, assim, é muito bonito. Quando um servo do Senhor parte, né? Porque ele vai encontrar com o Senhor. Mas, Lúcia, aproveitando, assim, aí você teve um tempo na Bahia, antes de vir para os Estados Unidos, né? Conte pra gente. Eu lembro que você comentou comigo ali anteriormente de que você tinha assim, um chamado missionário, né? Você sentiu muito no coração, você pensava na África, que você achava que o missionário ele tinha que estar no campo missionário, aquela questão toda. Sim. Mas aí hoje você começou a entender que os planos de Deus são diferentes e que o missionário não é só aqueles que vão lá no campo. Claro que são tremendos missionários que dedicam a vida toda pelas missões. Mas é como eu falo aqui, o missionário é aquele que representa Jesus onde ele vai, né? E você sentia muito esse chamado, acabou as coisas acontecendo diferentes e foi parar aqui nos Estados Unidos. Conte pra gente como que foi assim que você sentiu isso no coração e depois como que você foi entendendo que era os Estados Unidos que o Senhor queria que você estivesse. Eu vim entender que eram os Estados Unidos depois que eu cheguei aqui. Né? Então, eu tava na Bahia, lá com minha mãe. Nesse período eu trabalhei lá e tudo. Fui pra São Paulo, porque eu não me adaptava, né? Tentando resumir aqui de novo. Aí fui pra São Paulo, voltei pra faculdade de Direito. Inquieta, voltei. E aí chegou uma época, aí eu tava em São Paulo, já não tinha mais minhas irmãs lá. Eu tava sozinha. Então, chegou uma época que não dava mais. Eu trabalhava em um escritório de RH, gente, salário pra pagar aluguel, se manter, faculdade, não tinha condições. Aí eu não tava aguentando mais, assim, tipo, sozinha, tudo sozinha. E eu falei, não tá dando. E aí, um dia eu comentando com uma pessoa, assim, gente, a situação tá difícil. Né? Eu falando assim, da situação difícil, de tudo sozinha, não dá. Eu acho que eu vou ter que desistir da faculdade de novo. E aí essa pessoa falou assim, por que você não vai para os Estados Unidos? Aí eu falei assim, simples como assim? Simples assim. Você vai, você não tem um visto? Vai. Porque eu já tinha vindo nos Estados Unidos uma vez a passeio, muito rápido, assim. Em 2000... Peraí, que eu sempre acho que é 2013, mas não é 2013, gente. Não, é 2013, que 2013, foi um pouco... um ano antes da morte do meu pai. E aí, eu tinha o visto, realmente, de fato. E aí, isso foi em 2016, início de 2016, quando... Essa pessoa falou assim, por que você não vai para os Estados Unidos e tal? Aí eu falei assim, como assim? Eu não conheço ninguém nos Estados Unidos. Aí falou assim, olha, eu conheço algumas pessoas, tenho uns contatos lá. Eu posso tentar ver se te dá trabalho lá,
é limpeza. Eu falei, tá bom. Eu vou. Se tiver alguém pra me dar um trabalho lá, eu vou. Assim, na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Eu tava trabalhando nesse escritório de RH. Falei com minha chefe. E aí, eu falei, olha, eu decidi. Resumindo, isso tudo foi dentro de um mês, tá? Eu decidi e dentro de um mês eu vim para os Estados Unidos. E aí eu falei com minha chefe, falei, olha, eu decidi que eu vou para os Estados Unidos. E a primeira coisa que eu lembro que ela me perguntou foi, o que você vai fazer lá? Eu falei, eu vou limpar a casa. E eu lembro que ela me olhou assim, sabe? Com aquela coisa, sério? Você tem certeza? Eu falei, sim. Gente, ela era chefona de uma empresa grande, de RH. Chegava lá de Range Rover, né, no Brasil. No Brasil, né? Então, eu falei assim, e eu queria que se você puder me mandar embora. Porque o pouquinho de dinheiro que eu tenho do FGTS aqui vai me ajudar, que é o que eu vou, porque eu não tenho dinheiro. E de fato eu não tinha. E aí ela falou, olha, é por isso que eu falo, Deus prepara tudo, né? Gente, Deus preparou tudo. Do início da hora que eu decidi vir. Primeiro Deus preparou a pessoa pra me dar um toque. Vai, né? Tipo assim, é a hora de ir. E aí ela falou assim, eu pedi pra ela me mandar embora, tá? Ela falou, tá bom, eu te mando embora, mas você não conta pra ninguém da empresa. Porque imagina, tinha pessoas lá que muitos anos... ser mandado embora não precisa coisa, né? Se você for mandado embora, você pega o seu FGTS inteiro. Se você for pedir demissão, você perde um monte de dinheiro, né? Mais ou menos assim. No Brasil. No Brasil é assim. E aí, ela me mandou embora. E com esse dinheirinho, eu lembro, eu saquei a última parcela no aeroporto de Manaus. Mas eu chego lá. Nossa. Ai, é sério, é difícil, assim, foi perrengue, viu, nesse mês. E aí, beleza, acertei tudo, dei baixa de carteira, aquela coisa toda. Liguei pra minha mãe. Falei, mãe, manhinha, né? Manhinha, tô indo pra os Estados Unidos. Ela falou, como assim, minha filha? Ela falou, oxi. Sozinha? Eu falei, sim, sozinha. Sozinha em Deus. Falei, eu vou. Aí eu lembro que, na época, eu procurei dinheiro emprestado. Com várias pessoas. Porque eu falei, eu tenho que ir com o dinheiro. Né? Só o dinheiro eu tava na empresa há pouco tempo, o dinheiro do FGTS não ia dar pra nada. Aí eu pedi dinheiro, teve uma pessoa que me emprestou R$2.000. Reais, gente. R$2.000. Outras pessoas eu pedi e me negaram. Mas Deus os guarde. E eu sabia que eram pessoas que tinham. Faz parte, tudo. E eu desesperada. Aí eu falei, mãe, me ajuda. Vê aí com fulano tal, né? Você pode me arrumar um dinheiro, tal. E aí, quando eu chego lá, eu vou pagando. E aí, essa pessoa, uma pessoa, a mãe de uma amiga minha, me emprestou R$2.000. E aí, eu tinha o dinheirinho do FGTS. Eu sei que no final, quando coisou tudo, a passagem eu comprei no cartão de uma pessoa. No final, quando ajeitou tudo, eu vim pra cá com $500 no bolso. Nossa. Sozinha, né? 500. Nem mais, nem menos. $500 no bolso, com um telefone velhinho, que a bateria tava se escapulindo, que tinha que botar um durexzinho na capa pra segurar. Até outro dia eu tinha esse celular, eu não consigo achar ele. Tem eu não que consigo. Ele pra lembrar. Eu não tô conseguindo encontrar ele, mas até outro dia eu tinha esse celular pra eu lembrar. E aí foi toda essa história, né? Tipo assim, do como que eu cheguei. Desculpa. Como você chegou aqui? De como que foi pra eu chegar aqui. Só que nesse meio aí de um mês, que eu tava ajeitando tudo pra vir pra cá, Deus falou comigo. Porque o que acontece? Essa pessoa, eu conheci pessoas aqui, conheci pessoas em Boston. Essa pessoa que me indicou. E aí, eu falava com as pessoas aqui de Ohio, essa mulher que eu não conhecia. Porque ele falou assim, vai e trabalha pra ela. Aí ele entrou em contato com ela e falou, se for, vai uma menina, tal, pra trabalhar pra você. E aí eu falava pelo Facebook, na época. E aí, eu lembro que eu falei pra ela assim, olha, eu não posso te prometer nada. Eu lembro dessas palavras, mas eu te prometo que eu vou dar o meu melhor no trabalho. E nisso, aí ela, conversando lá com essa pessoa, ela falou, tá bom, pode mandar a menina.
Só que ela não vai morar na minha casa, né? Ela tem que procurar um lugar pra ela ficar, não tem condições de ter ela na minha casa. Ela só pode ficar na minha casa, dormir por 2 dias, 2 noites, até ela se ajeitar. E aí, também tinha uma possível opção de ir pra Boston. Só que eu lembro, eu tava dentro do meu quarto, eu morava num 2 quartos em São Paulo. Lá no Brasil ainda? São Paulo, arrumando minha mala, e eu ouvi uma voz. Se você for pra Boston, você vai sofrer. E foi muito clara. Foi audível pra você. Foi muito assim, é sério. Foi muito... Eu falei, gente, será que eu tô ficando doida? Né? Será que é da minha cabeça? Não, foi muito claro. E aí foi quando eu decidi, não, eu vou pra Ohio. Mal sabia chamar esse nome, Ohio. E aí ele entrou em contato e tal, eu falei com ela. Eu falei, olha, se você me der o trabalho, eu prometo que eu vou dar o meu melhor. Só isso que eu tenho pra te falar. E aí eu vim. Aí eu vim pra cá. E aí foi onde eu trabalhei. Que também só trabalhei com uma pessoa. Foi quando eu trabalhei, foi com a Rose. Que a Rose me deu esse trabalho. E fiquei na casa dela 2 noites. Aí depois eu fui morar na casa de uma americana, que uma outra brasileira que não me conhecia arrumou essa casa pra mim. Pra você ver como Deus foi, tipo assim, ajeitando cada pontinho, assim, sabe? Uhum. Mas não foi assim muito fácil, não. Que luta, né? Mas foi dando tudo certo, vai se encaixando as coisas. Sem contar que eu peguei 6 voos até chegar aqui. 6 voos? Nossa. Uau. Foi São Paulo, Brasília, Manaus. Aí, Manaus, a espera pra voar pra Miami era muito longa, deu tempo eu ir num shopping. O aeroporto de Manaus, gente, é desse tamanho, não tem nada. E aí, mas um povo muito gentil, o povo de Manaus, meu Deus do céu. E aí, eu peguei um táxi e eu perguntei onde que tinha uma caixa econômica. Porque eu precisava de mais um dinheirinho, pra eu não perder aquele dinheirinho, imagina? Aí o taxista me levou pra um shopping de Manaus. Eu fui lá, saquei a última parcela do meu FGTS, que tava na data de sacar. Voltei pro aeroporto. Eu lembro uma chuva assim, tremenda. E até da hora de eu vir. E aí desci em Miami. Cheguei em Miami. Eu peguei um táxi. Só que tem muita coisa assim que é que eu falo assim, foi tão assim... Tudo foi tão assim, Deus, porque tem coisas que eu não consigo, que eu não lembro. Tem coisas que eu não consigo lembrar. Por exemplo, eu não lembro quando eu passei na imigração. Eu não consigo, eu não tenho essa imagem na minha cabeça. De quando eu passei na imigração. E tudo não tenho. Tudo sozinha. Tudo sozinha, sem falar um ai em inglês. E aí, eu só sei que eu peguei um táxi, que eu não lembro mais ou menos como foi, mas eu peguei um táxi pro hotel. Cheguei lá no hotel, disse que não tinha minha reserva. E aí que o rapaz falou assim, olha, o rapaz do hotel. Aí eu fico assim, meu Deus, hoje eu olho pra trás e assim, Senhor, obrigado por ter me guardado. Porque imagina, eu sozinha, uma mulher sozinha, em quantos perigos ali, né? E imagina, meia-noite, eu cheguei meia-noite em Miami. Meia-noite. Em Miami ainda, né? Miami, aí eu saio desse hotel, o cara fala, não tem vaga, não tem sua reserva aqui. Aí ele falou, aí um cara que trabalhava no hotel falou assim, eu te levo para um outro que fica mais perto do aeroporto. Porque no dia seguinte eu pegava um voo para Washington DC, para de Washington DC vir para cá. Columbus. E aí ele me levou, gentil, o rapaz me levou, me deixou nesse hotel, eu lembro eu morrendo de fome. Já era mais de meia-noite, não tinha nada. Eu só lembro que eu tomei um banho, desmaiei, botei o celular pra despertar, com medo da bateria morrer, porque o celular já não aguentava mais, velhinho a bateria. Com durex na tampa, né, gente? Aí, no dia seguinte, ele falou, tem um ônibus que leva pro aeroporto, de graça, tal hora. Eu lembro que eu acordei, aí foi onde eu tinha um cafezinho no hotel. Isso tudo em espanhol ali, em Miami tem muito espanhol. Foi daí que eu fui entender, assim, um pouquinho, um espanholzinho ali, né, porque muita palavra similar. Mas... Porque eu falava, não speak English. Todo mundo aprende a falar isso, né? E aí foi que ele falou, tem um ônibus que sai pro aeroporto no dia seguinte. E aí você pega tal hora, era 7h30 da manhã, e aí você vai pro aeroporto. Aí foi antes disso, eu acordei cedo pra tomar um cafezinho, porque eu tava sem comer. E sem dinheiro, né, gente? Porque eu não podia gastar meus $500 que tava no bolso. Certinho. Aí eu fui pro aeroporto de Miami. Eu lembro que eu acho que eu voltei pro mesmo aeroporto. Eu sei que tinha um trem
que eu lembro que eu ficava tentando... Eu mostrava o meu ticket para as pessoas para dizer para qual portão eu ia. Porque eu não sabia falar. Aí eu lembro que tinha uma moça que foi muito gentil. Ela falava assim, para subir aquelas escadas, pegar um trem. Tipo assim, ela tentava se comunicar. Eu sei que eu cheguei aqui, gente. Eu só sei que eu cheguei aqui. Mas foi assim... foi pela graça. Eu falo... Para eu chegar aqui nos Estados Unidos, eu fui guardada. Eu falo que eu cheguei muda. Eu não falava, é como se fosse assim. Parece que eu fui enviada dentro de uma caixa. E aí, quando chegou aqui, abriu a caixa e eu apareci. Porque eu não escutei nada. É como se eu não ouvisse, como se eu não falasse, como se eu não visse nada. Foi tudo acontecendo. Foi tudo acontecendo. E foi, tipo assim, você sabe que era Deus que estava... No controle. E porque... Aí hoje eu entendo, hoje que eu tô aqui, eu entendo. Porque eu vim debaixo de uma promessa. De lá do passado. Né? Que se você quiser também eu conto. Sim, não, que você não é imigrante, você é missionária, né? O que a gente fala. Então, e é onde entra a parte que você falou do meu chamado missionário. Eu tinha muita vontade de fazer missões. Muita vontade de fazer missões. Quando eu aceitei Jesus... eu sentia que o meu chamado não era pregar ou cantar. Nossa, cantar misericórdia. Só canto em casa. Não era nada disso. Era missões. Mas tem ritmo. Na hora que ela cantou que ela não desafinou, não. Não, cantar não é comigo, não. O Tony dá risada de mim quando eu tô em casa cantando. Fala, deixa eu colocar meu fone. E eu tinha essa chamada missionária. Se é que eu posso voltar lá atrás, quando eu estava em São Paulo ainda, na igreja, falei com o meu pastor, né? Eu falo, olha, eu acho que eu quero ir para missões. E é o primeiro amor, né, gente? Primeiro amor, aquela euforia, cheio de vontade. E aí ele falou, tá bom, se é isso que você quer, a gente vai orar. E aí eu posso te indicar. Ele falou o nome do pastor que tem, ele tá à frente da Missões Kairos. Bonita a Missões Kairos. Eu acho que até hoje em dia existe ainda, né? Uhum. Era pessoas em toda parte do mundo fazendo missões, pela Missões Kairos. E aí, eu fui pra Missões Kairos, me apresentei. Aí eu lembro que antes de qualquer coisa, eles mandavam as cartinhas. Chegavam as cartinhas em casa, pelo correio lá, pra você entender um pouco mais sobre missões e tal. Não é só chegar e dizer, eu quero ser missionário, e você vai. Não era. E aí, eu ainda fui lá nos escritórios algumas vezes, lá em São Paulo, pra visitar, pra ajudar, assim, um pouco assim. Eu lembro que eles me mandavam embalar essas cartas. Tipo assim, pra você fazer um pouco de... Atividade. Tipo uma ajuda. Uhum. É um trabalho social ali ajudando. Como se fosse assim. Voluntário. Isso, voluntário. E aí, eles falaram pra mim, olha, é assim, fica 3 meses na igreja, fica 3 meses no campo missionário, você vai aprender línguas. Aí eles falaram, você quer ir pra onde? Eu falei, quero ir pra África. Porque a gente acha que fazer missões é na África, né? E aí, eles falaram, você tem que fazer esse período de 3 meses, você tem que fazer uma prática e eles vão, tipo assim, a gente vai te ensinar, tipo, língua transcultural, né? Tipo assim, pra você entender um pouco da língua local, alimentação, tudo, toda aquela coisa. E o propósito de você ir, né? No que você pode ajudar lá. Tipo, então, oração, né? Tem várias coisas no campo missionário, né? Uhum. E uma busca, assim, tanto que você não podia usar celular. 3 meses ali, interno ali. Interno. Acho que é em algum lugar no interior de São Paulo que eles fazem esse treinamento. Eles têm o ambiente lá, tudo. Uma Se fosse base, um sítio, uma base. E aí, na época, era isso. Só que aí depois, aconteceu algo. E meio que eu comecei a ter umas dúvidas. Algo que eu vi, infelizmente, na sede da igreja. Não na igreja que eu congregava. Tipo assim, a minha igreja era subsede. Eu vi algo na sede. Uma situação chata. Uma situação. E aí eu comecei a ter uns questionamentos. Eu sempre fui muito assim, questionadora e tal. E aí bateu aquela coisa assim, sabe? Eu que sei. Sabe? É isso mesmo? Será que é isso? E eu fiquei meio perturbada. E aí apareceu a oportunidade de eu entrar pra faculdade de Direito. E aí eu peguei e fui pra
em vez de ir para missões, eu falei, não, eu vou dar oportunidade e vou para direito. Direito esse também que nunca foi concluído, né? Depois eu comecei a entender que também não era de Deus que eu fizesse direito. E aí, foi quando isso tudo aconteceu. E nesse período que eu tava na igreja, ali, firme, em oração, eu orava muito, assim. Eu lembro, eu acordava de madrugada. Eu já orei muitas vezes com a cara no chão, de verdade, que... Sabe quando você ora muito que parece que você fica bêbado? Dá uma sensação que parece que você tá meio bêbado, assim, que você tomou, tipo assim, que você... A presença, né? A presença do Espírito Santo. É algo estranho. E eu sei que eu levantava e ficava aquela poça de lágrima no chão. Sabe, assim? Eu já orei nesse nível, pode acreditar. Eu falo, às vezes eu converso com o Carol, eu falo, hoje em dia, infelizmente, eu não oro desse jeito mais, né? Mas eu sinto saudade. Eu sinto saudade da época que eu orava. Desse primeiro amor, assim. Desse primeiro amor. E ali, Deus já falou muito comigo. E nesse período de busca, uma vez eu fui... aí onde eu vou chegar e te falar que eu estou aqui debaixo... De uma palavra. De uma palavra. Porque eu estava... eu trabalhava em um shopping em São Paulo. E eu estava em um restaurantezinho perto do shopping. E já ouviu falar do Ragazzo? Restaurante Ragazzo? Sim. Não, é massa? É massa, que vendia ele umas mini coxinhas, uns mini... eu acho que ele é até Como se fosse um Habib's, assim, A gente gostava de ir. Eu gostava de ir lá e eu fui. E eles tinham um smoothie de morango, né? Uhum. Muito bom. E aí... deles que eram uma delícia. Os bolinhos de bacalhau. E aí eu fui pra lá. E aí eu tava lá e comi. E era barato. É baratinho. Era barato os bolinhos. Eu acho que o Ragazzo, ele era até da linha ele era da mesma... do mesmo grupo. Grupo do Habib's? É bem capaz. Porque os preços deles eram bons e, tipo assim, eles tinham esses minis, né? E aí eu tava lá e eu pedi, né? Fiz o meu pedido. E veio um jovem me servir. E nisso que esse jovem veio me servir, ele colocou lá a comida e aí ele começou a falar em línguas. Eu assustei, assim, sabe? Dentro do restaurante? Dentro do restaurante. Ele, com as pessoas lá dentro. Não tinha, assim, muita gente, mas tinha gente. Eu me pergunto, será que o bichinho foi demitido? Porque ele não agiu por ele, né? E aí ele começou a falar em línguas. Nisso que ele começou a falar em línguas, eu comecei a chorar. Eu já comecei a sentir que ali não era algo normal. E ele chorava também e ele começou a falar. E ele profetizou na minha vida. Ele profetizou algumas coisas. Uma coisa ainda não aconteceu, uma coisa muito especial, mas que ainda não aconteceu. E isso, eu tô falando ainda. Isso eu tô falando de quantos anos atrás? 14? Foi em 2000. 13 anos atrás. 2011, por aí. Ok, 12, 13 anos. 12, 13 anos atrás. E aí ele falou, em uma das profecias, ele falou que Deus estava me levando para o outro lado. E que ele ia prover. Que ele estava me levando para o outro lado. E que ele estava me colocando em um avião. Ele falou assim. Aí, lógico que eu vou pensar. Missões! De novo, missões na minha vida. Eu falei, gente, eu devo ir pra África dessa vez então, né? Eu vou ser missionária. Tipo, foi o que veio na minha cabeça. E o tempo foi passando. Só que a coisa da missão sempre lá no meu coração. Sempre existiu, sabe assim? E eu ficava, ai meu Deus, me mostra. Eu pedi muito a Deus, me mostra. Só que Deus nunca falou com clareza que eu iria pra um campo missionário. Ele nunca falou pra mim assim, ó. Eu pedi muito a Deus em oração para Deus me revelar se era isso mesmo que ele queria para minha vida. E aí, quando veio a decisão de eu vir para os Estados Unidos, de uma hora para outra, né? E também de Deus falar para onde eu deveria vir, que foi muito claro, depois que eu cheguei aqui que eu fui entender qual era o meu propósito, né? Tipo assim, era vir para cá. O avião era para vir para cá. O outro lado não era o campo missionário na África, era pra vir pra cá. Uhum. E ele... depois eu vim entender por quê? Pelo cuidado. Ele cuidou, gente, do mínimo detalhe. Mas então foi fácil chegar nos Estados Unidos.
Não foi fácil chegar nos Estados Unidos. 6 voos. Entendeu? E o que a gente passa aqui, né? O que eu passei aqui não foi fácil, mas ele cuidou. Entende? O cuidado dele, a mão dele estava sobre mim. E eu, às vezes, eu me pergunto, e o Tony, inclusive, até ele fala, ele fica impressionado. E muita gente fala, você é corajosa. Poderia ser coragem mesmo? Não sei, será que eu sou... Porque se eu penso hoje, assim, será que foi coragem mesmo? Eu não vejo só como uma coragem. Eu vejo, sim, que ele me encorajou, lógico, mas eu vejo como foi Deus, a mão dele ali, nos mínimos detalhes, em cada pessoa que ele usou pra colocar ali no meu caminho, sabe? A mulher pra dizer pra eu subir as escadas, o rapaz que me levou em Miami, um hotel pro outro, sem me fazer mal, né? Tipo assim, que me ajudou de madrugada. Então, é a mão de Deus. A mão de Deus, né? Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. A gente tem falado muito sobre isso, de que, assim, eu lembro da passagem lá na Bíblia, né? Quando Moisés vai falar pro faraó, né? Que Deus manda ele encontrar com o faraó. E ele fala assim, diga a faraó que eu quero que o povo vá pro deserto me adorar. E aí você pensa assim, deserto, mas tem que sair da comodidade, né, da estabilidade ali, talvez uma estabilidade do Egito, né? Mas aí eu entendo que ele às vezes nos leva para o deserto, que é igual você falou, você passou perrengue, tem luta, tem um monte de coisa, mas é porque ele queria mostrar o cuidado dele no perrengue, né? Vamos Exatamente. dizer assim. Então o deserto, ele é relacionamento. É de lá que veio o maná, depois tinha a nuvem que protegia, depois tinha a chama à noite, né? Aquela labareda lá que aquecia eles de noite. O processo é importante. Não tem como você atingir algo na sua vida sem você passar por um processo. E para cada pessoa o processo é diferente, né? O meu processo foi de uma forma, né? Para o seu, do Osanã, de outra. Mas Sim. O processo existe. Ele tem que existir até se a gente quer alcançar algo ou chegar em um certo... E o deserto faz parte do processo. Sim, porque é ali que a gente confia, é ali que a gente é forjado, né? É ali que a gente aprende a buscar Ele mais, né? Depender mais do Senhor. Eu digo que se tudo fosse muito fácil, a gente não valorizaria tanto, né? Exatamente. A gente lá na igreja, tem até um pequeno testemunho aqui, a gente falava, nossa, mas o começo é tão difícil, a gente passa uns perrengues, né? Corre atrás, busca daqui, busca dali. É tão verdade que hoje eu sou muito mais reclamona do que a época que eu tava lá. Olha pra você ver. No processo. E aí alguém... Eu reconheço, tipo assim, eu reconheço isso. E eu peço a Deus assim, me perdoa muitas vezes, porque eu reclamo. Eu não tenho motivo, né, pra reclamar. E às vezes eu reclamo de coisas assim que... Como assim? Olha de onde, né? De onde você veio. Cuidado. Tudo até que Deus aqui, fez, né? Tudo que Deus fez, entende? Então, que é do ser humano, né? Mas eu reconheço e eu peço pra ele vir... Te moldando, né? Me moldando. Mas faz parte. Como eu dizia, até na igreja, no começo, né, a gente conta muito essa história de que a gente passava uns perrengues e tal, e alguém, assim, tudo justinho, né? Ali tinha que, vamos vender cachorro-quente para pagar as contas, vamos feijoada, aquela correria, X tudo, né? Mas é tudo, e o Senhor ajudando, né? Ajudando. Sim. E aí alguém disse assim, não, se aparecesse um empresário, viesse um dinheiro muito alto e a gente fizesse tudo de uma vez... Aí eu lembro que na hora veio no meu coração, eu falei assim, não, aí não teria graça, né? Porque a gente não ia ter o processo, né? Dizendo assim, o Senhor nos molda, trabalha em nós ali no processo, durante o processo. Então, se fosse muito fácil, né? Eu digo, não tem vitória sem guerra, né? Sem luta. Pra gente contar as vitórias, a gente conta os perrengues também. Sim. Mas, Lúcia, eu falo muito aqui, a gente tem falado muito nessa série, né, de podcasts, de que nós somos missionários. Eu lembro da passagem de Atos, lá 1:8, que diz que recebereis o poder, né, o poder do Espírito Santo, e sereis minha testemunha na Judéia, na Samaria, em Jerusalém, nos confins da terra. Então, eu digo assim, que é realmente isso que você falou. Missões não é só lá o campo missionário, lá na África. Isso é muito benção. Inclusive, a gente tem um desejo tremendo de enviar, de ir também, de, vamos dizer, investir nesse ramo também. Sabe, não é minha chance. Não é? Mas o que acontece? Nós somos embaixadores da Embaixada Celestial, né? Assim a gente aprende na Bíblia, né?
da embaixada que não é dessa terra. Então, onde nós vamos, né, nós somos representantes do amor de Jesus. Então, eu creio muito nisso. Então, ele cuidou de tudo porque ele estava enviando uma discípula dele, uma pessoa que se relacionou com ele, que recebeu uma palavra dele. Sim. Ele só confirmou, né? Só confirmou tudo isso. E hoje, com o Tony ali, né? Vocês congregam lá na igreja americana. Conta pra nós como que foi esse encontro assim, com o Tony, depois de quanto tempo que você estava aqui. Eu sei mais ou menos que é uma história legal também, assim, do cuidado do Senhor, dos planos do Senhor, né? Mas conta pra gente como que foi, mais ou menos. Assim. Então, lá atrás, na época da cara, no pó, literalmente, eu sempre tive um sonho, meu maior sonho foi ter minha família. Então, eu sempre tive um sonho de ter minha família. E, lógico, na vida a gente passa tantas decepções, né? Até chegar... E aí, eu pedia muito a Deus que eu queria ter, né, o meu esposo, a minha família. E eu tinha vontade de ter 2 cachorros. E aí, gente, onde eu falo assim, como Deus... Eu falo assim, Senhor, por quê? Às vezes eu questiono. Pode perguntar pro Tony, eu falo com ele, por que eu? Né? É muito amor. Por que eu? Porque ele fez muito mais na minha vida do que eu imaginei. Né? Até os 2 cachorros ele me deu. Tipo assim, mas ele fez muito, 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 muito mais, muito além do que eu podia imaginar. Eu imaginava isso aqui, ele fez isso aqui. Entendeu? Então, tipo assim, naquela época eu orava a Deus para que ele me desse um marido, né? Para que ele me desse uma família, né? E aí, eu já estava aqui nos Estados Unidos um dia, foi meu aniversário. Ainda antes de conhecer o Tony. Eu escrevi uma carta para Deus. Escrevi uma carta dizendo como que eu queria que no meu aniversário eu não queria nada, que eu queria que ele me concedesse, e eu me senti muito sozinha aqui, e que ele me concedesse uma família, que eu queria ter uma família. Só que uma família é uma família. Se é americano, se é brasileiro, se é japonês, entendeu? Você estava aberto, né? Pediu uma família. Eu pedi uma família. Como Deus quisesse. Exatamente. E aí, beleza, escrevi essa carta. Passou o tempo. Eu conheci o Tony. Eu cheguei nos Estados Unidos em 2016. Eu conheci o Tony em 2017. Escuta. Mas essa carta eu escrevi no meu aniversário em abril de 2017. Só que eu não iniciei relacionamento com o Tony em 2017. A gente só se conheceu. Um ano depois, a gente se encontrou. E a gente se conheceu em um posto de gasolina. Olha que lugar. Sim. Num posto de gasolina. Eu tava com uma amiga. A gente trabalhava junto, né? Na limpeza. Aqui, aquele posto do BP aqui, perto ali. Na Main ali? Não, ali na Taylor. Na Taylor. Aqui do lado de casa. Ok. Walmart. Perto do Walmart, E aí, foi um dia que a gente foi... a pessoa com a qual eu trabalhava, ela morava ali perto. E foi um dia que eu e minha colega de trabalho, a gente foi levar os cheques pra ela. E a gente passou de volta pra abastecer. Era o carro dela, só que era assim, uma semana eu abastecia, uma semana ela abastecia. Era a semana dela abastecer. E aí, menino, ninguém sabia falar inglês. Não tinha nenhum ano ainda. Isso foi em julho de 2017. Não tinha nenhum ano que a gente tava aqui. Que eu tava aqui e ela tava há pouco tempo também, eu acho. E aí, ela falou assim, Lu, ela me chama de Lu. Lu, eu não tô conseguindo pagar. Vê aqui se você pode me ajudar. Aí eu fui. Eu não entendia nada. Bolhufas do que tava lá na coisa. Só que tava escrito, gente, go to the cashier. Pra você ir lá na lojinha, no caixa, né? E pagar lá. Porque a bomba não tava, o cartão não tava pegando ali na bomba de gasolina. E aí aquele rapaz, que gosta do outro de ajudar. lado, que gosta de ajudar. A gente tava assim, eu tava aqui com ela e ele tava nessa bomba daqui. E aí ele viu aquele movimento ali, né? E aí ele veio e perguntou se a gente precisava de ajuda. Hoje, eu sei o que ele perguntou hoje, porque hoje eu entendo, né? Mas na época eu não lembro. Eu sei que a gente apontava assim. Aí eu só lembro que ele fez assim. Ele pediu pra esperar. Ele foi lá dentro, voltou com o recibo, ele encheu o carro do tanque da Daisy. Era eu e a Daisy. Ele encheu o carro, o tanque, né, de gasolina dela. E aí, a gente ficou assim, sem... Tipo,
sem entender. Porque ela tá com o cartão dela, ele não pagou com o cartão dela. Ele pagou, ele colocou a gasolina. E aí eu pensando, eita, Deus é contigo, né? Porque a gente também na pindaíba, sem dinheiro, ela ia colocar acho que 10, 15, a continha certa da semana. Aí ele perguntou, eu lembro que ele perguntou, where are you from? Aí a gente sabia, isso aí todo mundo sabe responder, né? Aí a gente, I'm from Brazil. Toda tímida, tipo, sem entender nada. E eu falo pra ele até hoje, ele dá risada. Eu lembro dele assim, na época, mas eu só lembro da calça dele, uma calça social, sem nenhum amasso. Na época, sabe aquela calça assim, tipo assim, parece que, não sei, era final do dia, gente. Ele trabalhou o dia inteiro, ele não tinha um amasso na calça social. Eu falo pra ele isso, ele dá risada. Eu falei, como assim você ficou reparando na minha roupa? Eu falei, é só isso que eu consigo lembrar. E aí, ele pegou e falou, eu fui no Brasil. Ano passado. Ele tinha ido em São Paulo a trabalho em 2016, o ano que eu vim para os Estados Unidos. Aí eu falei, legal. Eu sei que aí ele falou assim, eu vou dar o meu número. Ele pegou e ele ficou olhando eu digitar o número dele no meu celular para ter certeza que estava colocando certo, né? Porque ele falava os números e não sabia. E aí eu agendei o telefone dele. Eu não dei meu telefone. Ele não pediu meu telefone. Ele deu o telefone dele. Se precisasse de alguma coisa. Uau. Aí, chegou em casa. No caminho eu falei, Daisy, nossa, Deus é contigo, né? Pra isso. Um tanque cheio. Ela falou, é mesmo, né? Tipo assim, a gente, né? Maravilhada com o milagre. Não sabendo que o milagre era na minha vida, né? E aí, eu cheguei em casa e mandei mensagem pra ele. Traduzi de português para inglês e mandei para ele em inglês. Obrigado, né, pelo que você fez. Como que a gente faz para te pagar? Gente, quem é aí que coloca gasolina de graça pros outros? Né? Aí ele falou, não, eu percebi que você... Aí bonitinho, tão bonitinho ele mandava para mim as mensagens em português, traduzida já para facilitar a minha vida. E aí ele mandou as mensagens assim, olha, não precisa pagar nada, eu percebi que vocês estavam, né, com dificuldade, só quis ajudar. Aí ele perguntou, o que você tá fazendo aqui? Aí já dá um medo, gente, imigrante, o visto já tinha vencido. Né? Tipo, o que você tá fazendo aqui? Aquela coisa de americano, todo americano pergunta, né? O que você tá fazendo aqui? Falei, eu vim pra trabalhar. Tipo assim, né? E aí a gente ficou conversando, só que a gente nunca falou da nossa vida pessoal. Tipo assim, é tão doido, porque ele nunca perguntou, você é casado, você tem namorado. Eu nunca perguntei nada da vida dele, porque, tipo assim, eu não tinha interesse em saber da vida dele. E aí ele me fazia perguntas, assim, curioso do Brasil, entendeu? Tipo assim, por que você veio parar aqui? Mas você conhece pessoas aqui, no que você trabalha? Eu falei, trabalho na faxina, quando a gente traduz housekeeper, né? Housekeeper e tal. E aí, mandava mensagem pra ele. Aí ele falou, aí começou a perguntar quais lugares que você conhece. Falava sobre esse tipo de coisa. Eventualmente, a gente começou a falar de religião. E aí foi onde que eu falei que eu era cristã. Ele falou que ele também, que ele serviu muito tempo na igreja. E aquela coisa toda. Nisso, passando... E trocava mensagem uma vez ou outra. Ele me falou na época, eu tô montando um aquário. Foi nessa época que ele começou a montar aquele aquário dele. Uau. Foi, eu lembro que ele mandou detalhe, a foto. Ele tem um aquário gigante. Uma coisa, assim, o aquário mais bonito que eu já vi, de verdade. Já foi mais bonito. Já foi, ele é água salgada, tem lá aqueles peixinhos tudo famoso, né? Os peixinhos, tá? Coral, tem nome nos peixes. É tremendo. Tremendo. Cobra, muito né? bonito. Cobra. Tem cobra. E aí, eu lembro que ele mandou a foto do aquário dele e só tinha, assim, as pedras. Tava em construção, literalmente. 1 ou 2 peixinhos, assim, não tinha os corais, nada ainda. E aí eu lembro que eu era... Vocês lembram da Sprint? Ainda existe a Sprint? A loja de celular? Tinha, não tem mais. Então, eu era Sprint na época. E aí, depois... T-Mobile comprou. Tá. E aí, depois mudei pra Verizon. Pra conta de uma pessoa. Não, desculpa. Eu era da Verizon, da conta de uma pessoa. E eu não queria mais estar vinculada na conta dessa pessoa. Entendeu? E aí, porque eu acho que tava me charging too much. Overcharged. E aí, eu fui pra Sprint. A moça que eu trabalhava, ela falou assim, né? A dona do schedule, ela falou, vai na Sprint, que eu acho que só com seu ITN você consegue, né? Fazer uma conta lá e mudar o telefone pro seu nome. E nisso daí, eu mandei mensagem pro Tony, nessa época que a gente conversava. Eu mandei mensagem pra ele, falei, eu vou mudar meu número. Eu sei que foi... É por isso que eu falo assim, como foi de Deus isso daí?
Porque eu mudei pra Sprint com um número provisório. Eu dei pra eles número provisório. Só que depois a Sprint me deu o meu número velho. Da Verizon ainda. Só que nisso, eu perdi a conta do iCloud, não sei como foi, eu perdi todos os contatos. Eu não tinha mais o número dele. Então, eu não falava mais com ele. E aí, eu sei que ele me mandava mensagem no número antigo, no provisório, só que eu não respondia. Só que ele manteve meus 2 contatos. Até hoje o telefone dele tem todos os meus contatos velhos. E aí, acabou, eu perdi o contato com ele. Quando foi? Exatamente, gente, sério. Por isso que eu falo, como Deus, ele faz as coisas assim, é incrível. Julho de 2018, eu passo no posto de gasolina com uma colega minha. E eu falei pra ela assim, olha, ano passado eu conheci um rapaz aqui americano, mas ele era tão legal, eu gostava tanto de conversar com ele. Como eu queria um dia encontrar com ele aqui. Eu queria encontrar com ele de novo. No mesmo posto? No mesmo posto. Sempre que eu passava... um ano depois. Um ano depois. Foi no mesmo mês, julho, de novo. Eu lembro que eu falei isso pra ela. E sempre que eu passava naquele posto, eu lembrava dele. Porque é situação, né? Tipo assim, como a gente se conheceu, tudo ajuda, né? Ele devia estar na mesma também, sempre querendo passar no posto. Não sei, agora, se ele queria pensar, será que aquela garota vai estar aqui? Era o único posto que ele abastecia. Ele só abastece lá. Até hoje ele gosta de abastecer lá. E aí, eu falei isso, eu lembro. Iraci estava comigo, né? Se um dia a Iraci assistir esse vídeo aqui, ela não vai me deixar mentir. E eu falei, como eu queria muito um dia encontrar esse rapaz de novo, porque eu gostava de falar com ele. E aí, dia seguinte, eu morava só, tava no meu apartamento, me arrumando pra ir trabalhar, né? Na luta, ali. Meu telefone toca. Uma mensagem. E aí eu olho assim o celular. Oi, é a Lucy? Aí já tava em inglês, não tava em português. Né? Aí eu traduzi. É a Lucy, eu tava aqui em Londres e eu lembrei de você. Porque quando a gente se falava ali por mensagem, ele falava, quais lugares que você tem que conhecer? E eu falava muito que eu tinha muita vontade de conhecer Londres, né? O castelo, lá, aquela história toda. E ele foi a trabalho lá, né? E aí eu acho que ele lembrou de mim. E ele mandou essa mensagem. Aí ele falou que é o Tony e tal. Aí eu, desconfiada, como eu sou, falei, tá, se é você mesmo, manda uma foto. Eu vou saber lá se era, né? Entendeu? Podia ser uma história. Aí ele mandou uma foto bem assim no portão do palácio. Tipo assim, era ele mesmo. Aí a gente começou a se falar. Nisso, aí a gente começou a se falar com mais frequência. Aí entrou nos assuntos pessoal, né? Você tem família, você é solteiro, tal. Eu tava solteira ainda, ele solteiro. E aí, um dia ele me convidou pra jantar. E aí foi quando a gente começou, né? Tipo assim, se encontrar mais e começou a namorar. E eu lembro da data, tudo assim. Eu lembro que era um calor, foi verão, julho, agosto. Um verão, assim, os tremendo. Meses mais quentes. A gente tem a nossa primeira foto junta, que foi naqueles banquinhos lá perto do rio, ali no centro de Columbus. Sei. Não tem uns banquinhos? Um balancinho, né? A gente fez um culto ao ar livre com os jovens lá o ano passado. Foi a nossa primeira foto lá. A gente foi e aí, tamo aí, né? Casamos, noivamos, casamos e estamos aí juntos já, o quê? 7 anos. Uau. Que legal, né? É benção. Foi Deus, assim, porque qual a probabilidade de você conhecer alguém no posto de gasolina que não fala língua e você casar e depois de 1 ano, gente? Como assim? É isso que eu me pergunto até hoje, sabe? Se conhecer é mais fácil, né? Se reencontrar que... Não, né? Assim... É porque tinha que ser mesmo, porque né? tinha que ser. Já estava planejado. Já estava nos planos de Deus o que ele ia fazer. Que né? legal. E Deus, depois que a gente, né, se conheceu, e Deus cuidou muito, assim, de mim, porque na época eu morava só, eu passei muito perrengue aqui. Imagino. Muito perrengue. O pessoal até que vem ou que quer vir não sabe, né? Aqui não é tão fácil, né? Não. As pessoas se você não trabalha, não tem ideia muitas vezes. Você não come, né? Tipo assim. E sozinho, né? Sem falar o idioma. É igual você falou, é triste, né? Mas são coisas que muita gente passa por isso aqui.
Você falou que você tinha um telefone com uma pessoa, que aí você começou a perceber que a pessoa tava cobrando a mais. É triste, né? É triste. O próprio brasileiro, na hora de ajudar... Eu não entendia. E aí eu questionava o porquê. A pessoa não gostava que eu questionava. Eu comecei a ficar desconfiada. Aí eu falei, tá bom, mas não é pra que caçar problema? Isso era uma pessoa, tipo assim, que dizia ser amiga, assim. É tanto que quando eu mudei pra Sprint, essa pessoa até me ameaçou. Ela falou, você tem que pagar o telefone inteiro, porque aí o meu telefone foi tudo da conta dela. Você não tem que pagar por mês o telefone? Disse que eu tinha que pagar aquele valor na hora. Ou ia me levar pra corte. Gente, imagina, a pessoa que não sabe de nada, a pessoa tá aqui nos Estados Unidos, você não sabe de nada ainda das coisas. Uma pessoa fala isso, você treme na base. Você você fala de corte como se... Entendeu? Você pensa o quê? Já que envolve imigração. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabe? Tipo assim, é pra aterrorizar. Porque sabe da inocência da pessoa. E nessa época eu era muito inocente. Essa mesma pessoa, eu dava $30 pra botar gasolina pra... Ok, voltando lá atrás, quando eu cheguei aqui, eu morava na casa de uma americana. Né? Quando eu cheguei pra cá, pros Estados Unidos. E já foi praticando inglês ali também? Mas era difícil, né? Porque eu chegava morta de cansado do trabalho. Ela queria me ensinar à noite. Ela sabia um pouquinho de português, bem mínimo. Quando eu cheguei aqui, eu aluguei um quarto na casa dela. Ela tinha uma moça da Síria, ela tinha uma moça da China e ela tinha eu. Então, ela alugava o quarto para 3 meninas. E a gente dividia a mesma cozinha, mas cada uma tem seu quarto. E os tios dela já foram missionários em Minas Gerais. Uau. Então ela sabia um pouquinho ali do português. E ela insistia para aprender o inglês. Eu entendia a boa vontade dela. Só que chegava da faxina, morta de tomar Dorflex com dor nas juntas ali, né? No início, entendeu? E aí eu não conseguia. E aí essa pessoa da história do celular... eu conheci na época, ela parecia ser muito minha amiga, me ajudava. E eu ia numa igreja americana com ela, às vezes, tal. E eu falava, pra mim, assim, se uma pessoa me ajuda, eu tento ajudar a pessoa, tipo assim, também. Falei, então já que a gente vai na igreja junto, tu passa aqui, me pega, eu te dou gasolina. Só que eu era assim, 10 minutos da casa, eu dava $30. Porque eu não sabia, não tinha noção de preço de gasolina aqui. E a pessoa pegava. Toda vez pra ir pra igreja era 30. E a pessoa pegava e não me dizia quanto custava a gasolina. Eu não tinha noção de gasolina naquela época, era muito barata, né? Era mais barato que hoje. 9 anos atrás. Nossa, Entendeu? Aí, enfim, depois eu fui abrindo os olhos e vendo tudo isso. E aí eu falei, não tem como. E aí cortei relacionamento. Provavelmente enchi o tanque e sobrava. Não enchi o tanque. Aí é que tá, colocava um pouco foi daí que eu comecei a ficar... tipo assim, eu era muito ingênua, mas eu sou muito observadora. O outro valor no bolso. Eu lembro que gasolina a gente pagava R$1,68. Era muito baratinho na época, né? Só que eu não tinha noção, porque eu não dirigia, gente. Eu não sabia, né, o quanto ali que $30 pagava. Então, tem muito disso, assim. É triste, né? É o próprio brasileiro, às vezes, né? Se aproveita da inocência de quem tá chegando, né? Quem tá sozinho é triste. Porque se você chega e você não tem uma pessoa ali da sua família, ou um bom amigo ali pra incentivar como as coisas aqui funcionam, você vai na inocência. E aí você vai aprendendo com as porradas, infelizmente, né? Tipo assim, mas a gente sempre... Mas aí vem tudo isso, Deus vai cuidado, lá, né? E cuida. A gente passa, faz parte do processo. Faz parte. Entendeu? Não, hoje eu vejo como né, Deus me honrou e vitória, me deu vitória na minha vida. Entendeu? E, tipo assim, fez parte do processo. Foi importante pra mim aprender aquilo. Foi importante pra mim passar por aquilo. Por mais que você se sente um pouco lesada, né? Você se sente. Mas faz parte. Fez parte. Vai aprendendo. E me mostra que eu não devo ser assim. Me ensina pra eu nunca ser desse tipo com os outros, né? Porque não adianta. É verdade. E aí, Lúcia, vocês casam. A gente se conheceu depois, né, do seu casamento. Mas eu lembro que o Marcel e a Carol o Marcel até mostrou um vídeo, ele dando um discurso lá, que foi muito engraçado. Foi muito engraçado. E foi muito assim... Uma carta gigante. Depois a gente teve na sua casa, você mostrou... o álbum, mostrou uns vídeos, tava com minha mãe. Foi verdade. Você tava também. O Zanan tava também. Foi. E foi o casamento dos sonhos, assim, foi. Né? Parecia coisa de cinema, assim, muito... A sua família veio? Alguém? Como é que foi? Ninguém. Não conseguiram vir? Foi assistir por vídeo.
Videoconferência, ninguém veio. Mas depois você levou o Tony lá, né? Foi. Conta pra nós, como é que foi a primeira vez vocês dois chegando lá no interior da Bahia, lá. Foi cansativo. E com o Tony, depois toda essa história, né? Imagina, né? Sai a mocinha de 19 anos pra São Paulo, passa por todas aquelas lutas, aquela questão toda, aí decide ir, toda essa história. É bonito, assim, motivador, ver como Deus cuida, e você chega lá com essa vitória da família que você queria ali, do Tony, todo feliz. E tem que ver, gente, fica até um exemplo pra nós, né? Como que o Tony cuida dela, né? Como o Tony, ele é todo detalhista, né? Ele é todo, assim, nos mínimos detalhes, muito educado, assim, é incrível, né? E aí você chega é constrangedor a educação dele. Fala, menos, meu filho. E quando você chega lá com ele, assim, como que foi? Tudo isso, a família, pra receber? Antes de eu te contar sobre como que a gente chegou lá, eu quero abrir um parênteses aí e te falar uma coisa, assim, quando você fala do cuidado, de forma honrosa, né? Que eu cheguei, Deus me sustentou e me honrou e me deu aquilo que eu tanto pedi pra ele, que foi a família. E uma vez, em São Paulo, ainda... meu pai já tinha falecido. E foi nesse período aí... Eu tinha ido eu tava na Bahia com minha mãe, mas eu precisei ir em São Paulo nesse meio período. Eu fui, junto com o pessoal, em um monte chamado Monte da Luz. Eu nunca tinha ido num monte orar. E aí foi com o pessoal, né? Que convidaram a gente pra ir nesse monte, tá, orar. E eu fui. E a gente tava numa roda orando. E veio uma pessoa na minha direção. Era escuro. Gente, orar no monte eu acho assim a coisa mais incrível, assim. Eu nunca tinha tido uma experiência daquela. Parece que você tá em outra dimensão. E lá era só, tipo assim, no meio do mato mesmo, um monte mesmo, né? No meio do mato era só, tipo assim, para as pessoas ir orar e buscar Deus. E aí eu estava lá e com outras pessoas assim, e tava aquela roda. E aí veio uma pessoa, eu não lembro da pessoa. Eu não vi a cara da pessoa, né? Porque, tipo assim, o escuro veio na minha direção e parou em frente a mim, começou a profetizar um monte de coisa. E uma das coisas que ele falou assim, que Deus ia me honrar e que muitas pessoas iam falar, quem te viu, quem te vê. Ele falou com essas palavras, assim, sabe? E aí, depois, não entendi o porquê daquilo. E hoje eu entendo, assim, o que Deus quis falar, né? Tipo assim, que ele ia me honrar e cumprir o que eu pedi pra ele, né? De uma maneira, assim, muito mais grandiosa. E aí, quando a gente chegou, né, na Bahia, realmente, assim, foi um povoado pequeno, né? Tipo assim, lá é diferente, assim. Acho que não sei se já foi algum americano lá antes na vida. Parece um evento, assim. Né? Tipo assim. Chegou o marido da Lúcia, a Lúcia voltou. Tipo assim, é diferente, assim, falar, né? Tipo, ver falar, tudo. Mas, minha família, assim, foi muito. Todo mundo amou o Tony. Né? Difícil não. Assim, todo mundo. Minha família bem receptiva e tal. Todo mundo amou o Tony. É difícil não gostar do Tony, né? Eu falo. É difícil mesmo. Acho que o problema tá na pessoa, se não gostar dele. E aí, foi muito legal. E ele se encantou pelos cactos, que chamam aqui. Que legal. Pelos mandacaru. Foi uma coisa assim que ele tirava foto assim, de braços abertos, na frente dos mandacaru. Tem umas fotos engraçadas. Tipo assim, ele amou a Bahia. Se ele puder, ele volta todo ano. A gente já foi 2 vezes. Menos de 1 ano que a gente ia da primeira vez, a gente foi de novo. Ele amou, ele se encantou com a simplicidade do local, das pessoas, porque realmente lá é um local, assim, bem simples. As pessoas, todo mundo se conhece, sabe? Todo mundo ali, né, se reúne, assim, por exemplo, dá um exemplo triste, mas é uma coisa, assim, que você vê muito. Quando morre alguém lá, nossa, todo mundo, assim, sabe? Vai no funeral da pessoa, se reúne, né? Se comove. A cidade inteira. O povoadozinho, né? E aí, ele gostou muito daquilo, ele viu muita simplicidade nas pessoas, sabe? E o Tony, ele é bem observador e ele vê muita linguagem corporal. Acho que por conta do trabalho dele, acho que ele estudou um pouco sobre isso. E ele depois ficou falando, nossa, como que ele conseguia ver a inocência das pessoas e a simplicidade que é. Eu sei que ele se encantou. Depois a gente foi pra praia. E aí ele ama o mar, né? Ele gostou mais ainda das praias da Bahia Bonita.
A comida, nossa, ele ama a comida do Brasil, você sabe que se ele pudesse, ele não pedia um churrasco. e é isso, mas foi muito legal, assim, ele se apaixonou pela Bahia. Que legal, que legal. Não, eu me lembro também, com a minha esposa, né, como eu já falei, né, aqui, mas pra quem não sabe, a minha esposa também, ela é metade espanhola com venezuelana, né, porque o pai é espanhol, a mãe é venezuelana, mas ela nasceu aqui. É uma mistura. Ela... É uma mistura. E a primeira vez que a gente foi no Brasil, também ela se encantou assim, com isso, com a simplicidade do povo. Ela, na hora da gente ir embora, eu falei isso uma vez, que ela lembra, eu falei, o que mais que você gostou? Ela falou, a alegria do povo brasileiro. Sim. Que é, às vezes, no meio da necessidade, né, tanta necessidade, o povo ainda é muito alegre, né? O povo é receptivo e tudo é festa. O brasileiro ri o tempo todo. Eu falo que quando a gente tá aqui muitos anos, parece que a gente muda um pouco. Porque a gente chega... Não parece não, a gente muda. É verdade. Infelizmente. Porque a gente chega lá, os meus amigos continuam com as mesmas piadas, mesma risaiada. E o tempo todo o povo brasileiro tá rindo. Aqui a gente perde um pouco do nosso sorriso. Esse senso de humor assim, brasileiro. Perde, assim. Eu acho que não sei se é por conta dessa correria que é aqui, né, tudo... Aqui é muito corrido, eu acho, né? Tipo assim, parece que é muita pressão. O tempo todo que a gente vive debaixo de uma pressão. Não sei se é porque o ritmo americano, eles são assim, mas a gente perde um pouco, assim, daquele sorriso bobo, né? Tipo assim, de dar risada por qualquer besteira. Eu sinto. Aquele jeito leve, assim, de viver a vida, né? E por isso que o americano, quando ele chega lá, ele se encanta. Porque ele vê como que aquele povo é feliz daquela maneira, né? E então pouco, né? Sim. E aí, até aproveitando esse gancho, Lúcia, a gente tem falado muito isso, assim, Deus tem tocado muito no nosso coração, essa questão de o que o brasileiro pode abençoar essa terra, né? Eu me lembro lá na igreja do nosso pastorzão lá, Rafael Conrado, em Kansas City, eles fizeram um evento que me chamou muita atenção, que o nome do evento é Organized Fire, que era o fogo organizado. Dizendo assim, nós vamos juntar os brasileiros com o americano e trazer a presença do Senhor. E aí... Por quê? Porque o brasileiro tem esse fogo, carrega esse fogo dessa vida leve, alegre. Energético. Dessa energia de estar próximo, do contato, né? E Deus agrada disso, porque a gente vê Jesus, era muito isso, né? De sentar nas mesas, de rir, de ir pros jantar. Jesus, toda hora ele, vou pousar na sua casa, prepara uma janta lá que eu tô chegando, sabe? E o brasileiro é muito assim. Então eles fizeram esse evento porque o americano, ele entra com a organização dele, que eles são muito organizados. Eu também congreguei aqui um tempo na igreja americana. E assim, o que chamou muita atenção e eu, assim, aprendi muito com eles, essa organização, seriedade deles para fazer as coisas. Mas, ao mesmo tempo, eles acabam entrando nesse sistema americano, que é igual você falou, que a gente está acostumado a viver, que é um pouco quadriculado, né? As coisas ali muito mecanizadas, tudo ali é uma rotina muito cravadinha, tudo certinho. O brasileiro, por ele ter mais aquele improviso, né? Aquele jeito de, não, aqui a gente dá um jeito, se não sair assim, sair do jeito que o senhor quer. O americano, ele normalmente não trabalha muito dessa maneira. E aí fizeram esse evento lá que chamava Fogo Organizado, que era juntando tudo isso. Foi muito bonito. E já tem um tempo que eles estão ministrando muito nesse sentido, porque Deus tem falado muito com a igreja brasileira nesse sentido, de que os brasileiros carregam algo que precisa chegar aqui e se juntar com os americanos e a gente acender a chama aqui de novo e vivenciar isso de novo. Você que tá também assim, você é membro lá da igreja americana junto com o Tony, se quiser também o nome da igreja e falar o nome da igreja. Grace Fellowship. Grace Fellowship, que legal. Que legal. E como que é, assim, o que você acha das diferenças? O que a gente pode aprender com ele? O que talvez a gente poderia também abençoar a vida deles? O que você acha, talvez, de um relacionamento que é necessário? Eu penso que a gente fica, muitas vezes, o brasileiro, a igreja brasileira, fica meio com medo nessa defensiva de que, o inglês, nós somos diferentes, eles não vão nos receber tão bem, ou não, deixa nós viver o nosso mundinho aqui do Brasil, trazer o Brasil para cá. Mas a gente percebe isso das pessoas, mas a gente tem tentado ensinar que não deve ser assim. Que a gente deveria se relacionar mesmo, aprender. A igreja de Cristo, então dependendo da linguagem, né? Começa por aí. É isso aí. Né? Você não tem que ter barreiras nesse sentido. Precisa se relacionar, aprender, abençoar, né? Viver junto. Esse reino do Senhor aqui nos Estados Unidos. E aproveitando o gancho, porque
pelo que você contou pra gente, você vem de uma base bem pentecostal, né? Que é a Assembleia de Deus. Foi. E aí, de repente, tá numa igreja americana que a gente sabe, igual o pastorzão falou, que é tudo mais ali, né? Regradinho. Sim, é horário pra tudo. Eu brinco que o worship, né, deles parece que é um CD, de tão... É perfeito. Lindo. É um negócio assim que parece que você fechar o olho, é um CD. Né? Então, e já a gente não, a gente é barulhento. Eu né? participei, quando eu congreguei 5 anos, mais ou menos, 4, 5 anos na Vinha Colombos, uma igrejona também, aprendi muito com eles. E eu lembro... Vineyard. Na Vinha, sim. Grandona lá de... De Westerville? Já fui lá. Foi lá que eu ia pra igreja que eu pagava $30 na gasolina. É lá, tá vendo? Foram algumas vezes só. Já começava ofertando pra ele. Mas lá, eu tocava lá, né? Inclusive tem grandes amigos lá até hoje. Pastor Craig, Pastor Joshua, são uma bênção, né? Sempre foram bênção na nossa vida. Mas eu lembro, o Rosanã falando disso, que quando a gente tocava, eles mandavam a escala tipo um mês antes. E tinha um programinha lá, o Plain Center, que chama. E vinha cronometrado as ministrações. Tipo assim, ó, nessa... Quando eu tocava também lá em Greenwood, lá em Indiana, também era desse jeito. Eu tinha esse programinha, vinha tudo organizadinho. Vinha tipo 1 minuto e 58, você vai ministrar desta música para essa música. Aí vai entrar uns anúncios que vai ser durante 1 minuto e 20 não sei quantos segundos. Era tudo assim. Aí tinha um relógio na frente, sabe? Enquanto a gente ia tocando. É do mesmo jeito. É. A minha igreja é do mesmo jeito. É interessante. Mas é como a gente falou, o brasileiro já tem aquele, deixa o Espírito Santo. Claro, né? Tem que ter horário. Sim. Tem que ter... Porque se você pegar do princípio da Bíblia, a Bíblia fala que tudo fazer com ordem e decência. Sim. Né? Então, se você começar daí, é o certo. Só que assim, que nem você falou, talvez eles deixam fica muito mecânico. Eu acho que essa questão do horário cronometrado que eles fazem realmente é assim mesmo. Pra cantar, eu acho interessante isso daí. Só que eu acho que eles deveriam ter mais tempo pra palavra. Eu acho muito curto a palavra ministrada, sabe? Por exemplo, lá na minha igreja, assim, você chega, tem os voluntários, com os papéis, porque é um papelzinho que você vai preenchendo, né? Como se fosse um estudo bíblico. Uhum. E a caneta. Aí você pega a caneta deles e você pega o papel. E nisso, você entra e canta 2 hinos. Parece que você tá em um show, né? Parece que você tá literalmente em um show. Tão perfeito que é o palco, os músicos, e tudo muito... É tudo muito assim, mecânico mesmo, tudo muito organizado. E aí você senta... por exemplo, eu vim de uma igreja que antes de qualquer coisa, a gente botava o joelho no chão, no banco da igreja e orava. Antes quando você chega. Lá não, todo mundo chega e senta lá. Copão de café, né? Copão de café, porque tem uma cafeteria. Aí uma coisa interessante. Uma cafeteria. Antes, né? Quem quiser pode levar seu copo de café. Os termos, né? Nosso pastor lá, ele prega. Ele prega, ele tem uma mesinha onde ele põe a Bíblia dele, o tablet, e ele põe o copo de café. E de vez em quando ele dá uma golada. Entendeu? Uhum. Tipo assim, é assim. É a cultura deles, né? É da cultura deles. E não usa terno, né? Não precisa usar terno. Porque, tipo assim, antigamente as igrejas eram... Pastor tinha que ser terno e gravata. Nada. É tipo moletom, tênis, esse tipo de coisa. Na nossa igreja o Felipe usa. Todo domingo ele vai de terno. Abraço, Felipe. Então, tem muito disso. Agora, assim, que nem você falou, organização. Eu acho, assim, a coisa mais linda de se ver a organização dos americanos. A nossa igreja, inclusive, aumentou o templo, porque não estava dando de tanta gente. Fizeram uma área bem grande do lado. Agora está quase inaugurando aí. Mas eu sinto, assim, eu gosto de ir para lá, porque eu acho que é importante congregar. E o Tony, tipo assim, se a gente for para a igreja brasileira, não tem como. Ele não vai entender, sabe? O que está sendo pregado, porque ele teria que aprender mais o português. Um pouquinho de nada que ele sabe é muito pouco, não dá para acompanhar. E aí, eu sinto falta, eu amo os louvores da igreja americana, amo. Mas eu sinto falta, assim, de mais da palavra, mais pregação. Por quê? Porque ele segue um cronograma. Então, ele prega a palavra, existe lá a palavra, o livro que a gente reflete e vai preenchendo
os espacinhos, né? Eu não, se eu soubesse, eu tinha entrado. Na sua igreja tem aquele fogo, por exemplo, nossa igreja, às vezes a gente tá lá e o Espírito Santo, a coisa acontece, a gente começa a tocar e aumenta o volume da música, aumenta o volume da oração, e o povo fica tudo mais bem, tempo, fica mais tempo, aí a gente olha pro relógio. Não tem, não tem, é tudo no horário certinho. Agora, o que tem assim... E se o Espírito Santo baixar? Ué? eu fico sozinho pensando nessas coisas. Tem muitas vezes eu me emociono lá na igreja americana. Eu sinto a presença. Multiformas do Senhor, né, de trabalhar. Eu acho que é muito no louvor. Sim, no louvor as pessoas glorificam, dão um aleluia. Agora, na hora da palavra que o pastor tá falando, é todo mundo assim, ó, sentadinho, com sua anotaçãozinha, um ou outro, que às vezes fala amém, amém, né? Tipo assim. Holy God. Mas não é que nem a nossa igreja acostumada brasileira. E eu acho, isso daí eu sinto assim um pouco mais dessa emoção brasileira na hora de pregar a palavra, assim, sabe? E no final do culto eles falam, se você precisa de oração, aí eles falam, vem até a frente do púlpito que os nossos colaboradores vão estar orando por você. E pronto. Sim, Agora, uma igreja que ajuda muito, tá? Só lembrando que é uma igreja que ajuda muito no sentido assim, sabe, eu não sei se você já ouviu falar, uma clínica, inclusive quando não tinha convênio, não tinha, né, condições, plano de saúde, eu fui nessa clínica, chama Lower Lights. É uma clínica praticamente voluntária aqui, né? Lá você faz exame médico. Você faz médicos para que você paga $30. Eu fui diagnosticada com tireoide. Foi lá que eu descobri, sabia? Muito boa médica. Carol, que já passou no médico lá, também gosta. Dr. Hannah. Não lembro o nome. A minha de lá é Dr. Hannah. Então, muito bons os médicos de lá. Inclusive, a nossa igreja, geralmente, todo ano, assim, doa não sei quantos mil pra Lower Lights, pra ajudar, pra continuar mantendo, né? Porque você vai na consulta, é o quê? Você paga o quê? $50 no máximo na consulta? Eu pago 30. 30? Tipo assim, mais ou menos alguma coisa assim. Entendeu? Então, tipo assim, eles ajudam muito o campo. Aí é onde entra o campo missionário. Ele é uma igreja missionária porque ajuda essa área, né? Tipo assim, não é só... Eles também viajam uma vez por ano. Eles convidam pessoas para ir realmente pro campo missionário em outros países. Aí você tem que se cadastrar de antes, planejar, e você paga sua passagem. E aí eles têm esse período de tempo que eles fazem isso também. E eles ajudam, por exemplo, com comida. Às vezes ele pede pra gente levar cesta básica. Tipo, mais final do ano, assim, pede muito, assim, arrecada coisa. Tá sempre ajuda os estudantes da Ohio State. Estudantes que vêm de fora, de outros países, às vezes eles ajudam também, sabe? A gente tem na nossa igreja legal. O Pedrão, ele cuida de um departamento de pessoas que vêm de estudantes que vêm de outro país. E na parte de agricultura, né? De agronomia, um negócio assim. E tem bastante estudante que vem de fora lá. Sim. E é uma forma, você ajudando eles, é uma forma de quê? De você missão, evangelizar eles também, né? Porque às vezes eles têm outra religião ou nem conhecem Jesus ainda. E é uma forma de... A matriz africana, eles têm várias... Todo lado, né? Vem de todos os lados, assim. Sim, tem muito asiáticos, né, que vem para o OSU. Então, isso é um papel que eu acho, assim, muito bonito da igreja americana. Mas a organização deles é surreal. É tremendo, É surreal. Eu digo assim, se a gente viesse aqui para esse país como igreja, né, falando como igreja, só para a gente congregar no nosso idioma e ter aquela comodidade de parece que a gente traz um pouquinho do Brasil para cá, e a gente se sentir bem ali entre brasileiros, é muito pouco, assim, comparado ao que eu creio muito que Jesus tem para nós aqui nessa terra. Como eu disse, a Bíblia nos ensina em vários lugares, os maiores movimentos bíblicos, né, para dizer todos praticamente, vieram de imigrantes. Abraão foi imigrante, José foi imigrante, Moisés foi imigrante, e por aí vai, Daniel foi imigrante. Então Deus usa os imigrantes para abençoar aquela terra, porque ele envia, né? Nós somos pessoas que fomos enviadas pelo Senhor para vir para cá. E a igreja precisa entender isso, a igreja brasileira precisa entender isso e assumir esse papel de que nós precisamos aprender com eles, ser abençoado também por toda essa organização, tudo respeitar também. O espaço deles também. Sim, e logo também abençoar essa terra junto com a igreja
do Senhor, que é a igreja independente das línguas, né? Mas aí não te cortando, se você for olhar a igreja americana, como que é, né, toda a estrutura e tudo, primeiro, nós brasileiros, primeira coisa, a gente tem que ser organizado. E cumprir com o quê? Com o princípio básico. De quê? Da ajuda, do dízimo, da oferta. Porque, tipo assim, a igreja americana, querendo ou não, ela tem muito mais recursos do que a igreja brasileira. Porque para crescer, gente, você precisa de recurso. Entende? Eles são assim, muito fortes. Eles têm funcionário. As igrejas americanas lá, tipo, tem funcionário. Você pode mandar um currículo lá, dependendo. Às vezes eles pedem, né? Currículo tá precisando. Quantos empregados tinha? Quantos funcionários tinha a Vineyard? Não sei, mas 300, mais de, né? muito. Não é voluntário. Tem os voluntários que eles pedem. Lá, né? Funciona direto. Mas eles têm funcionários, né? Tipo, que paga salário para essas pessoas. Sim, a igreja precisa. Entende? Então a igreja precisa. Então, tipo, é uma organização assim que eles têm. Só que mesmo na igreja americana, o nosso pastor, ele ainda fala que muita gente não dizima. Então, tipo assim, eu acho que é uma falência isso aí em todas as... Em geral, né? As igrejas. É porque ele fala, se com as pessoas, nem todo mundo ali, dizimando, a igreja faz tanto, pra você ter uma noção. Imagina se todo mundo dizimasse como tem que dizimar. O tanto que essa igreja não faria e o quão grande não já estava essa igreja. Sim. É importante, né? Tipo... Para a igreja continuar cumprindo, né? Esse chamado precisa dos recursos, né? A questão das missões, muito mesmo, a gente fala, se a gente não pode ir, então como a gente vai enviar os que podem, né? Igreja, como a gente vai manter os que podem? A igreja é muito mais do que você ir lá só fazer um cultuar. Essas igrejas ajudam pessoas. Pra você ver, ajuda uma clínica que ajuda imigrantes, que ajuda... Entende? Aí a Vineyard tem escola de inglês de graça, né? Tem dentista. Oculista. Médicos. Não, é incrível. Impressionante. É incrível. Mas aí, como eu dizia, que a igreja brasileira precisa também assumir esse papel de missionários e se unir e trazer esse fogo do Espírito Santo, juntar com eles, abençoar também. Aprende a organização. Aprende toda a dinâmica. Aprende com eles. A chama. Traz a chama. Aí, só que aqui é uma questão. A primeira barreira que precisa ser vencida, né, que você até citou, é o inglês, né? A gente precisa se comunicar bem com eles. A gente precisa se comunicar bem com eles. E precisa, assim, assumir esse papel e perder o medo também. Porque acaba criando dois mundos ali, a gente cria um distanciamento. E aí, Lúcio, pessoas como você, assim, enviadas... Aí onde que eu queria chegar? Pessoas como você, assim, enviadas pelo Senhor, eu creio muito nisso, podem ser pessoas intermediárias para isso. Porque não é à toa que você casou com o Tony, né? Não é à toa que hoje você fala muito bem inglês, você comunica com ele, você é membro lá dessa igreja. E ao mesmo tempo estão sempre conosco ali na nossa igreja também, sempre que podem, né? Então, eu queria aproveitar de dizer que você pode ter esse chamado de trazer alguma coisa dos americanos para nos ajudar a ensinar, como também levar algo, né? Porque você é brasileira, né? Então, é muito interessante esse tipo de pessoa. Precisa mais de... Como é que eu falo? De envolvimento na igreja. Porque, honestamente, hoje, eu sou do tipo que eu vou para a igreja, assisto o culto e vou embora. Então... Como que você chega... A igreja tem não sei quantas mil pessoas. Para você chegar hoje, você teria que primeiro participar de cultos. Eles fazem os cultos, semanais, né? Estudos bíblicos, The Bible Study. Eles fazem... Nós chamamos de Home Church. Aqui Bible Study. Que eles fazem, né? Que é o estudo bíblico, que eles se reúnem. Então, tipo assim, seria importante eu chegar... Me envolver mais. Infelizmente, também... Se realmente você quer, você pode, né? Muitas vezes a gente vê que põe desculpa. Mas o trabalho do Tony não permite, assim, por exemplo, se... Geralmente eu quero às quartas-feiras, aí... tem dia que ele não chega às 17 horas da noite em casa. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes fica um pouco complicado nesse sentido. Mas eu tenho muita vontade. Porque eu gosto. Pra gente, esse relacionamento entre igrejas é um negócio, assim, que é bem natural. Porque hoje a nossa igreja, ela é aliançada com a Mevan. E esse final de semana a gente teve o pastor Luiz Benedetti. Ele saiu daqui com pulseira da One Way, saiu com camiseta da One Way, caneca da One Way, e ele queria o boné. E sabe uma coisa legal que, por exemplo, que ainda ajudaria mais ainda, por exemplo, hoje a One Way
não tem o espaço próprio, né? Sim, a gente está lutando por isso. Então, por exemplo, se aquele espaço fosse também de uma igreja americana. Sabe? Tipo assim, os cultos da One Way à noite e de manhã era a igreja americana. Mas, vou fazer uma observação. Vai chegar esse tempo. Nós já estamos com 2 cultos em 2 idiomas. Nós temos o culto em espanhol. Nós temos 2 cultos em espanhol por mês, né? Um domingo sim, um não. Por enquanto também. Que já vai ter que ser recorrente. Grupo bem legal. Já. É um grupo bem bacana. E o culto em inglês é nosso próximo desafio, né, pastorzão? Tô profetizando aqui agora. É nosso próximo desafio. Aí a gente não vai perder então. Aí todo mundo vai poder assistir. O nosso desafio agora, depois, né, que a gente entende o que Deus quer pra gente. Mas é que o pastorzão prega que nossa igreja é uma igreja trilingüe, né? Então, para ser trilingüe tem que ter 3 cultos em 3 idiomas. Pra gente ir profetizando já. Tem profetizando. Então, assim, as nossas sementes estão aí, né, pastorzão? Não, inclusive, olha só, interessante, até que de primeira mão aqui, você falou do Filipão aí, tá ali os pais dele ali atrás ali das câmeras, ele tá correndo agora com a turma uma turma de cristãos americanos, eles correm como diz assim, correndo para Cristo, né? Todos os sábados eles se unem e correm, dão uma volta na cidade e a ideia deles é se unir. Então, vários cristãos americanos da cidade. E aconteceu que eles queriam fazer cultos, louvar a Deus, fazer louvores ali, fazer cultos, e não tinha igreja que atendesse eles. E a gente já se ofereceu, dizendo assim, podem usar nosso espaço, quando vocês precisarem, vão lá e tal. E é tudo isso, a gente também servir a eles, ter esse contato. Sim. Então pode que vá acontecer, né, se Deus assim confirmar, de que eles, num sabadão depois da corrida, vão terminar na nossa igreja, fazendo louvores ali, junto, orando ao Senhor. Imagina, a molecada americana, de várias igrejas, é muito legal. Isso é legal, porque, tipo assim, enriquece, tipo assim, o brasileiro que tá aqui, ou em qualquer outro país, gente, quando você não tá na sua casa, no seu país, você tem que tentar aprender da cultura local. Sim. Você não está em casa. Primeira coisa, você tem que aprender a língua, porque você não está na sua casa. Na sua casa. É o que eu sempre falo. Quando você vai no país de qualquer... Você tem que viver a cultura local, que aí sim você vai entender. Envolve, né? Se envolver no sentido... é uma troca. Eu sei fazer isso. Meu país, né? Tipo assim, na minha cultura a gente faz isso. Eles acham legal, por exemplo. Aí você também pega um pouco do que eles sabem. E aí é onde você falou, que vai se fortificando. Mas, por outro lado, os brasileiros se retraem, né? Ficam muito em grupos locais, né? Próprios brasileiros. E aí não expande muito, porque não aprende muito da cultura. E independente de você ser cristão ou não, é assim que você vai ganhar alguém para Cristo, né? Tipo assim, o convívio, tem que ter esse convívio, tem que ter essa relação, comunhão, né? Essa comunhão, e mostrar o lado, né? O lado, né, bom, né? Das coisas, da comunidade. E é assim que você fala de Jesus, porque para falar de Jesus, você consegue falar mesmo sem saber falar inglês. É isso aí. Lucy, você já contou um pouco da sua história, de como chegou, de trabalhou, mas agora também a gente queria saber da sua nova fase, daquilo que você vem implementando, né, pastorzão? Empreendedora. Como é que é empreender aqui nos Estados Unidos? Como é que está sendo? Como é que você está vendo tudo isso? Porque você já contou algumas fases e agora está numa fase nova também, né? Inclusive tá até aqui. Pode trazer, Carla, pra gente mostrar o seu novo empreendimento. Já tá dando muito certo. Já tá muito. Esse empreendimento. Então, já tentei outra coisa aqui, você sabe. Já trabalhamos juntos. Já trabalhamos juntos. Eu e Carol, né? Somos sócias ainda, porque a gente não fechou a empresa. Então, da LC Remodeling, que a gente fez, né, alguns trabalhos. Pode passar para mim, gente. A gente fez alguns trabalhos de reforma de casa, né, tal. Carol, arquiteta. Eu gosto de decoração de casa, eu gosto dessa área de transformação. Eu gosto de tudo que se transforma. E aí, a gente fez, só que, tipo assim, os planos mudaram, né, porque, tipo, Carol ama desenho, ela ama arquitetura, que foi o que ela estudou. Não se aplica na área de remodeling, né? Não. Na reforma, né? Uma vez ou outra, alguma coisa que se Muito aplica. difícil.
mais difícil. Então, e aí a gente decidiu que ela ia, né, focar mais pros desenhos. E eu falei, então eu vou focar em algo que eu tenho muita vontade, desde muito tempo, que é trabalhar com joias. Eu sempre quis trabalhar na área fashion. Eu gosto desse mundo, assim, mais fashion, de coisa. Eu não sou uma pessoa, assim, que você vai me ver com muita coisa, com marcas, esse tipo de coisa. Eu entendo, mas eu gosto desse ramo. E joias, pra mim, eu gosto da joia por conta de... O básico é pedra. Eu tenho uma paixão por pedra. Isso começou quando eu era lá pequenininha, que lá perto de onde a gente morava, passava um rio. Então, pra você ir eu morava na fazendinha, pequena. Na Bahia tem muito isso, né? Acho que a Bahia é um dos maiores produtores de pedras preciosas do Brasil, né? Tem pedra. Na Bahia é bem movimentado, né? Tem. A questão das pedras coloridas lá, as esmeraldas, né? E tudo isso. Isso, tem muito minério lá, mas não era pedra preciosa. Eu morava na fazendinha, ia pra ir pro povoado pra estudar, tipo assim, andando, era questão de 10, 15 minutos andando. Tinha um rio, tem um rio ainda. E eu passava por esse rio. Você já viu pedra de rio como é bonita? Que elas são bem redondas, assim, lisa, né? Que parece que foi lixadinha, assim. Aquilo é a correnteza que vai passando. Que vai passando. E ela vai se... E eu sempre fui redondando. apaixonada por Por isso que ela chama River Rock aqui. Então. E aqui vende, né? Você já viu no Amazon? Quanto Já. que custa 1 quilo de uma River Rock? Não é barato, não. Não. E eu gostava disso. E eu lembro que minha prima, a gente caçava pedrinhas. E eles formavam uns cristais, assim, que a gente achava que era pedra preciosa. Devia ser cristal mesmo, né? Gente que não entendia, mas enfim. Eu sempre gostei disso. E aí surgiu... em 2020, quando eu saí da limpeza, eu quase abri a loja de joias, né? De semi-joias. E aí eu fui ver as coisas. Na época, acho que não era o momento. Eu não estava preparada. E eu deixei, mas sempre com esse sonho, assim, né, guardado dentro de mim. E hoje, né, nasceu. O Tony é meu sócio, né? O Tony, ele é meu sócio, ele abraçou isso junto comigo. Tá iniciando, tá ainda não tá ainda como eu quero, né, como a gente quer. Mas no início tudo é assim mesmo, a gente vai aprendendo, tem muita coisa ainda para aprender. E aí nasceu Alice & Co. Alice & Co é o nome da minha... Alice, né? Alice em inglês. É o nome da minha mãe. Uhum. Minha mãe chama Alice. E foi daí que desenvolveu Alice & Co. Ainda não tem site, porque, infelizmente, a gente descobriu que, depois de um período, a nossa advogada falou que, né, a gente foi ver questão de trademark. E aí foi onde a gente viu que, para ter o trademark, já existe uma Alice & Co. Em Portugal, que entrega para os Estados Unidos. Infelizmente, a gente não pode, né? A gente pode continuar com esse nome, mas no futuro a gente pode sofrer uma sanção. Sim. E aí a gente não quer arriscar isso por conselho jurídico. A gente decidiu que a gente vai trocar o nome. Então, no futuro aí, o Alice & Co. vai operar com outro nome. Aguardem. Mas, tipo assim... O processo é o mesmo. As joias todas são de prata. Eu iniciei com liga metálica. Não é o que eu quero. Eu quero só trabalhar com prata. Hoje, por exemplo, todas essas peças aqui são prata. 925. Que é usada na alta joalheria também, né? Inclusive, Tiffany usa também algumas peças na prata 925. E eu quero focar no banho vermelho. Que é... diferente do Brasil, que o Brasil usa grama no ouro, aqui usa muito no banho, né? Uhum. Micron, que é a quantidade maior de ouro que vai na peça, é bem maior. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com com ouro vermelho, que é a base, tem que ser só nível prata, então, para dar mais resistência, e continuar inovando e a qualidade. O nosso foco é realmente trabalhar em qualidade para que as pessoas tenham uma joia com preço bacana, né?
e que com durabilidade, que é isso que a gente quer. Por isso que são vários testes que a gente faz. Testa representantes, para até você achar um representante. A gente teve, né, alguns problemas com peças que a gente comprou de representante que, infelizmente, não garantiu qualidade. Para mim, já é bom, porque eu já não compro mais dessas pessoas. Hoje, eu quero fazer direto com o fabricante, porque aí faz do jeito que eu quero, no material que eu quero. E tem eu sei que o controle de qualidade é maior, porque tem que passar por um controle de qualidade quando você faz com o fabricante, né? Então, é isso. E aí, a gente tá nesse ramo, e aí tentando empreender. Qualquer pessoa nos Estados Unidos pode empreender, gente. Sim. Qualquer pessoa que chegou aqui, se você é imigrante, independente do seu status imigratório, você tem como você empreender. Faça as coisas certinhas, entendeu? Procure, eu acho importante procurar um advice, um conselho jurídico antes, sabe? Eu quero abrir um negócio, seja na limpeza, seja na joia, seja em qualquer... É assim que eu devo fazer? Dessa forma que eu estou planejando, é correto? Eu não vou ter complicações futuras? Porque, imagina, se eu não procuro, né? Eu fui ver uma coisa e descobri que lá na frente poderia ter um problema. Que alguém me processar porque eu tenho o mesmo nome de uma marca que já foi registrada antes que a minha. Então, isso é importante, você procurar informação. Informação tá aí, né, para todo mundo. E qualquer pessoa pode empreender aqui nos Estados Unidos, só faça as coisas certas. Imposto é uma delas. Pagar imposto. Exatamente. Não, e fica aí o exemplo, né, para todo mundo que vem para cá, tem a chance, né? Igual você falou, sim, é possível, né? É possível eu acho todo mundo empreender. Eu acho que essa terra é uma terra muito abençoada. Que todas as pessoas aqui têm chance de fazer algo. Você só precisa perseverar. Porque, tem dias que eu tenho vontade de desistir. Eu tenho. Entendeu? Porque demanda. Você faz as coisas assim, né? Tudo... E os começos, né? Sempre é mais duro. É mais difícil. Né? Você gasta muito. Você não tem retorno. Porque você está em processo de conhecer também. É tudo novo. Você está em processo de testes. Você está em processo de realmente investir. Você não tem retorno. Você não pode... entendeu? Aqui você não pode superfaturar nos Estados Unidos. Entendeu? Antes de eu vender uma peça, eu pesquiso o que está sendo praticado, né? O que as outras marcas estão vendendo. Entende? Tipo assim, eu pesquiso antes o que as marcas americanas estão vendendo, o mesmo material, o mesmo metal, o mesmo banho. Eu faço uma pesquisa, eu tenho que fazer uma pesquisa antes, porque, entendeu? Você tem que saber o que está no mercado e vai comprar quem gostar, entende? Tem que ter dedicação, né? Tem um trabalho, tem que estudar. Todo um estudo antes. Sim. Mas é isso, né? Zana? A gente... Isso aí. Agradece, estamos aqui também para apoiar você. Obrigada, daqui de Columbus e região, né? Nem me fala. As esposas aí, né? Mas Columbus e região aí que quiser procurar a mulherada aí brasileira aí de qualquer... Tem uma arroba dela, tem arroba, né, Maninho? Arroba tá com arroba, tá com... Sim, pode entrar em contato. Pode entrar em contato. Ainda o site, como eu falei, ainda vai demorar um pouco para ficar pronto, porque é um processo demorado. Mas quem quiser, eu posso marcar um encontro, levo a peça até a pessoa, posso ver se a pessoa vai até minha casa e olha. E aí a gente discute, né? Pagamento, tamanhos. Eu trabalho com quase todos os tamanhos de anel. E é isso. É isso aí. Apoia, irmãos, vamos pra cima. Mulheres ficarem ainda mais lindas. Mulheres são lindas, né? Mas a joia, né? Desde aí da antiguidade é pra embelezar ainda mais, né? A mulherada. E esposos investem nas suas mulheres, né? Nas suas esposas. Eu aprendi uma coisa com o Luiz Benedetti esse final de semana. A minha esposa é mais linda, a sua você que se vira. Mas a minha é mais bonita. Mas é isso aí. Eu, assim, agradeço muito. Já estamos aí, né, mano? Uma hora e tanto já. Quase 2 horas. Se deixar, vai. Foi uma benção. Assim, muito obrigado, Lúcia, mais uma vez. Igual eu te falei, seu testemunho também é motivador, vai motivar muitas mulheres, muitas pessoas por aí. Estamos muito felizes por que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Que continue assim, cada vez mais, né, usada pelo Senhor, e que seja essa ponte aí de unir americanos com brasileiros e essa questão toda que eu falei das missões aqui nessa terra.
Mas muito obrigado pelo testemunho, pela história. Sim. Eu creio que vai ser bênção no podcast, quando a gente postar, né? E brigadão, Elzanã, mais uma vez. Desde já mandando um abraço para todo mundo, né? Sim, como sempre. E não se esqueça aí de compartilhar e curtir o nosso canal aí, para que mais pessoas possam ver um testemunho bonito, como foi dito aqui, desde quando ela saiu lá do Brasil até agora empreendedora aqui nos Estados Unidos. Se eu puder deixar um recado para as pessoas, o que eu tenho para falar Com certeza. Deve. Tenha fé, muita fé, que as coisas... Porque vai existir pessoas para te desencorajar. E às vezes vai ser as pessoas mais próximas de você. E vai bater uma tristeza, vai bater uma angústia, mas confia no Senhor, entendeu? Coloca tudo que você for fazer da sua vida nas mãos de Deus, e se dedica, porque não adianta você só colocar nas mãos de Deus e você não fazer a sua parte. Se dedique, que se for da vontade de Deus, as coisas vão dar certo, né, na sua vida. Tudo é um teste, gente. A gente tá testando, né, as coisas. E para você que sonha um dia vir para os Estados Unidos, se eu falar, né, vocês sabem, se é fácil, não é fácil. Mas se você estiver debaixo de uma palavra, né, confie. Se você estiver debaixo de uma promessa, confie. E se você não tiver, peça a Deus para que confirme isso na sua vida. Porque se você pedir de todo o coração, com certeza ele vai ouvir. Ou qualquer outra coisa da sua vida que você for fazer. Coloque nas mãos de Deus, tenha fé e perseverança. E uma coisa, desde quando eu pequenininha, que eu falava lá em casa, eu falava pra minha mãe, tudo é uma fase. Eu lembro que isso é uma coisa que eu sempre falei na minha vida, tudo é uma fase. Tanto de bom quanto de ruim, tudo é uma fase. Então a gente se apegar com Deus, e tudo é uma fase, e o que é eterno é o que ainda tá por vir, né? Que é morar com Cristo. É o que eu sempre falo também, quando você for orar e pedir algo para Deus, já agradece. Sim. Já agradece. Assim você vai alimentar a sua fé, assim você vai fortificar e vai crer que já vai estar agradecendo, que lá na frente você vai estar vendo o resultado já. No final dá tudo certo. E aí... Deus cuida de tudo. Ele cuida. Gente, muito obrigado para quem acompanhou aqui até agora, por mais um podcast. Vejo vocês semana que vem com mais um podcast aqui, com pessoas trazendo testemunho. Lembrando que mês de março, né, o mês da mulher, né, a gente vai trazer outras guerreiras aqui. Vai ser um mês dedicado somente para outras empreendedoras, e para contar testemunhos aqui. Isso, nós temos testemunhos fortes lá, pessoas da nossa igreja que vai vir aqui contar pra gente, assim, o 360 que foi na vida deles. Então, assim, vocês fiquem prontos que vão ter o mês de março, mês das mulheres, que é comemorado o mês das mulheres, vai ser muito especial. Então, Deus abençoe, pastorzão. Quer deixar uma palavra? Deus abençoe, é isso aí. Você é um missionário do Senhor, não desanime. Se você está em qualquer lugar onde você esteja, né? Se você está aqui na América, no Brasil ou em qualquer país, seja um representante do amor de Jesus, né? Aqueles que caminham com Ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem e faz morada na nossa vida. Então, onde eu colocar a planta dos meus pés, onde eu colocar minhas mãos, abençoado será, porque o amor de Jesus caminha comigo. Pense nisso. Então, seja um representante, um missionário de Jesus. E, Lúcia, muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Motivador, obrigado, Lúcia, seu testemunho. E que o Senhor continue abençoando e que continue contando esses testemunhos aí lá. Quando você for vender as joias, quando for apresentar, aproveita e conta um pouco do seu testemunho. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Amém. Trazer para os caminhos de Jesus também. Amém? Sim, tudo na vida é um propósito. E essas joias, eu sei que não é um propósito, não é só vendas, entende? Não é só vender joias. Eu sei que o propósito é muito maior. É isso aí. Amém. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu.